vibram cada vez com mais calor. Plena alegria, grande emoção, sempre em cada coração. Em cadência firme, ao som do tambor, nossas almas vibram cada vez com mais calor. Plena alegria, grande emoção, sempre em cada coração. Alegres percorremos o Brasil de norte a sul, sob um céu de raro azul, sempre cheio de esplendor. Os bons ensinamentos guardaremos com carinho, a seguir o bom caminho, cada vez com mais amor. Em cadência firme, ao som do tambor, nossas almas vibram cada vez com mais calor. Plena alegria, grande emoção, sempre em cada coração. Em cadência firme, ao som do tambor, nossas almas vibram cada vez com mais calor. Plena alegria, grande emoção, sempre em cada coração. Rataplan arrebol, escoteiros desde a luz, Rataplan, olhai o sol do Brasil que nos conduz. Rataplan arrebol, escoteiros desde a luz, Rataplan, olhai o sol do Brasil que nos conduz. Alerta os escoteiros do Brasil, alerta, erguei para o ideal os corações em flor. A mocidade ao sol da pátria já desperta, a pátria consagrai o vosso eterno amor. Por entre os densos bosques e verges floridos, ecoem nossas vozes de alegria intensa. E pelos campos fora, em cânticos sentidos, ressoe o inovante, a nossa pátria imensa. Alerta, alerta, sempre alerta. Rataplan arrebol, escoteiros desde a luz, Rataplan, olhai o sol do Brasil que nos conduz. Rataplan arrebol, escoteiros desde a luz, Rataplan, olhai o sol do Brasil que nos conduz. Unindo passo firme a trilha do dever, tendo o Brasil feliz por nosso escopo e norte, passamos ao futuro em flores antever, a nova geração jovial, confiante e forte. E se algum dia acaso a pátria estremecida de súbito bradar, alerta aos escoteiros, alerta respondendo, a pátria é nossa vida e as almas entregar, iremos prazenteiros. Alerta, alerta, sempre alerta. Do infinito mar, na vasta imensidade e sob a infinidade do esplendente azul, queremos educar a nossa mocidade, fugindo a vida inerte, infenso atroz paú. E quando vemos longe o turbilhão humano, o próximo perigo, as almas nos desperta e ao nosso brado alerta, alerta, sempre alerta, responde-nos alerta, as vozes do oceano, em cadência firme são, nossos peitos faz vibrar. O rataplan, rataplan, rataplan,
Dos escoteiros do mar, em cadência firme e sã, nossos peitos faz vibrar o rataplan, rataplan, rataplan dos escoteiros do mar. Na progressiva paz, nos dias de perigo, nas horas de alegria, ou quando o reinador é sempre o mesmo mar, o nosso grande amigo, é sempre a mesma pátria, o nosso imenso amor. Se acaso ferve um dia o turbilhão insano das cúpidas paixões, de alguma hora incerta, ao nosso brado alerta, alerta, sempre alerta, responde-nos alerta, as vozes do oceano, em cadência firme e sã, nossos peitos faz vibrar o rataplan, rataplan, rataplan dos escoteiros do mar, em cadência firme e sã, nossos peitos faz vibrar o rataplan, rataplan, rataplan dos escoteiros do mar. Da pátria todo amor, constantes pioneiros, por sobre o mar ou terra, por sobre o céu de anil, ardentes juvenis, do mar os escoteiros, só tem por lema audaz, tudo pelo Brasil, e assim sempre evitando, da tibieza o engano, o amor da pátria e honra, da fé sobre a coberta, ao nosso brado alerta, alerta, sempre alerta, responde-nos alerta, as vozes do oceano, em cadência firme e sã, nossos peitos faz vibrar o rataplan, rataplan, rataplan dos escoteiros do mar, em cadência firme e sã, nossos peitos faz vibrar o rataplan, rataplan, rataplan dos escoteiros do mar. Ataplan, plan, plan, vamos cantar, estaremos sempre alerta, ó escoteiros do ar. Ataplan, plan, plan, vamos cantar, estaremos sempre alerta, ó escoteiros do ar. Contatos ligados, motores roncando, escoteiros do ar, cantando, alegres reunidos com suas patrulhas, aeromodelos voando. Escoteiros do norte, escoteiros do sul, do leste e do oeste, no seu afã. Nós somos escoteiros do ar e vamos cantar o nosso rataplan, rataplan, plan, plan. Vamos cantar, estaremos sempre alerta, ó escoteiros do ar. Rataplan, plan, plan. Vamos cantar, estaremos sempre alerta, ó escoteiros do ar. Contatos ligados, motores roncando, escoteiros do ar, cantando, alegres reunidos com suas patrulhas, aeromodelos voando. Escoteiros do norte, escoteiros do sul, do leste e do oeste,
cerimônia, os pais, responsáveis, parentes e amigos dos noviços que hoje farão a sua promessa, as autoridades convidadas, bem como o capitão de fragata Campbell, comandante da Escola de Aprendizes de Marinheiros de Pernambuco. Todos sejam bem-vindos. Histórico dos Escoteiros do Mar. Em 17 de abril de 1910, o encoraçado Minas Gerais chegou ao Brasil, trazido pela Marinha de Guerra, juntamente com a nova frota construída na Inglaterra. Os primeiros manuais e uniformes dos escoteiros brasileiros, filhos de alguns suboficiais e oficiais que estavam presentes na Inglaterra, os quais fizeram parte do início do movimento escoteiro naquele país. Também chegaram com a frota, o oficial, América de Marques, Felipe Filho, Aurélio de Marques, e o Boy Costa brasileiro, eles trabalham na Inglaterra, juntos com os demais marinheiros, é considerado o autor do escotismo do Brasil. Alguns dos marinheiros que vieram da frota naval, logo que chegaram ao Rio de Janeiro, fundaram em 14 de junho
também muito importante, muito esperada. Eu queria chamar aqui à frente o Márcio, Regis. Segura aqui, vira pra mim, por favor. E não foi lobinho, Liz. De coração, pai de lobinho, pai de lobinho. Nós já tivemos algumas conversas, né, Mauro, Valdir, a gente tem conversado bastante aí da sua responsabilidade. Eu acho que você está consciente do que você está fazendo, do que você está se propondo a fazer, não é isso? Eu te pergunto, você está disposto mesmo a estar colaborando? Com certeza, eu já vesti a camisa do grupo, já me sinto pertencente ao grupo, essa nova família. Isso. O sentido do grupo você já conhece, né? As cores, o vermelho é o símbolo do pica-pau, o branco, a paz, o verde e a mata. Né? Esse símbolo aqui ele é o símbolo do parque, que representa o parque. Né? E para isso eu queria convidar o nosso diretor administrativo, para estar recebendo você oficialmente no grupo, que é o chefe Eternos. Ele caiu assim. Você coloca dentro dele para nós, fazendo as vias do grupo, sendo aceito no grupo, né? Isso, ó. Só pela Por um pesa, né? A esposa dele tá aí. Vai começar. Norte na vida, você tem missão na vida. Você tem sua vida definida, mas o que você quer dizer? Isso aqui é uma vida, uma busca que você conhece. Ela está sempre apontada para o norte. Então, prontinho? Prontinho. Vamos. Atenção, grupo. Firme. Promessa em saudação. Pode fazer isso, senão eu estou falar. Prometo pela minha honra fazer o melhor possível para cumprir com meus deveres para com Deus e minha pátria, ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião, obedecer à lei escoteira e servir a União dos Escoteiros do Brasil. Muito bem, firme. Seja bem-vindo à grande fraternidade mundial escoteira. Com certeza. Com certeza. Eu esperar esse momento. Só um minutinho então, pode começar aqui. Não, eu sei que Ah, peraí. Como é que chama sua esposa? Edna, Edna. escondidinha aí. Qual é responsável por isso também? Sem ela eu não conseguiria estar aqui também, né? Obrigado. É só tirar foto. Tchau pra você, já participou. Pega o certificado, é dele. é. Isso, pode começar isso. Aqui dá pra... Meus meninos nunca ganharam, né? Obrigado. Vai você, pode ir lá que eu vou. E aí? Beleza. Obrigado. Também pra nós. Todos nós. E aí? É a política da boa vizinhança. Olha, com certeza. Mais uma vez, muito obrigado. Alô, minha assessora. Joia, obrigado. Obrigado. Valeu. Joia, obrigado. Isso aí, colega. Tá pronto. Ô, Valdir, agora é você, né? Parabéns, viu? Ô, joia. Opa, 1, 2, 3. Bravo! 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 Grato! 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 Garganta. Pronto, você quer continuar aí?
esquerda, direita, equipamento, atenção. Ah! Duplica. Meia volta. Volta. Direita. Volta. 1 a 1, esquerda. Volta. Apresentar. Ah! Ombro. Uma forma. Vira. Um passo em frente. Ah! Marcado. Ah! Minuto, pai. Minuto. Ei! Uma forma. Esquerda. Uma forma. Revolução. Ah! Meia volta. Volta. Travessei. Presta atenção. Ah! Volta. 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 Tá lá. Volta. Pode lá. Ah! Trapacei. Meia volta. Volta. Trapacei. Meia volta. Volta. Trapacei. Começou pelo centro. Ah! Marcado. Ah! Vem direto. Só um em roda, certo? Vem só um e quase cinco. Corredor! Ah! Esquerda, direita, meia volta. Volta. Meia volta. Volta. Ah! Volta. Volta. Um passo em frente. Ah! Ó Jesus! Jesus, Jesus, Jesus! É o Brasil! Jesus, Jesus, Jesus! É o Brasil! Jesus, Jesus, Jesus! Sempre alerta! Chefe Barreto. Pode fazer agora. Aperta a bolinha e vai. Coruja News apresenta diretamente aqui do campo Coruja, no campo Escola de Magé. Estamos aqui com o chefe Barreto. Chefe Barreto, bom dia. Bom dia, sempre alerta. Bom, eu queria mostrar para vocês como é que é um campo escoteiro de verdade. A gente só ouve falar, vê maquete e tal, mas nem sempre as pessoas têm a oportunidade de vir conhecer. Por favor, meu câmera, foca aqui na cozinha. Esse é um toldo de cozinha preparado para que os elementos possam cozinhar e automaticamente depois comer também aqui. Vem comigo. A gente pode ver aqui uma mesa composta por 2 tripés em cada base e com amarras quadradas e paralelas. Filma amarra. Esteticamente como é que elas estão. Dá para... Aqui coube a patrulha inteira sentada. Aqui, ó, amarra de tripé aqui. Olha a qualidade da amarra. Exatamente. E aí, o trançado feito na mesa. Você tem água para lavar a mão, água para lavar a louça e água potável para você ir tomando. O lampião abaixo para que depois da chuva, depois da friagem da noite, o vidro não estoure por causa trincar por causa do calor. O toldo esticado. Estais bem presos com os pecs no chão, feitos de bambu. Aqui a gente tem uma área mais arejada, um espaço aqui para poder fazer as atividades, ou de jogo, ou de conversa, ou no caso de um clima mais quente, fazer o bazar, para que as roupas possam ser arejadas. O bazar que você pode ver foi feito hoje dentro da barraca, para evitar exatamente a umidade que está aqui no campo de atingir as nossas roupas durante o dia, até que a gente volte da bandeira. Certo? O que acontece? Aqui, vem comigo. Os bambus? Os bambus, sempre que sobrar bambu do seu material de pioneiria, por favor, coloque-os sempre em pé. Quanto maior for a superfície do bambu apoiada no chão, mais ele vai apodrecer. Se você bota só a base no chão e ele sempre em pé, automaticamente, se tiver que apodrecer, ele apodrece somente aqui embaixo. E você, quando quiser usar de novo, corta aqui e tem bambu bom para fazer pioneiria. Aqui é o canto do lenhador.
é a primeira área que é feita dentro de uma patrulha, dentro de um canto de patrulha. Por quê? Porque daqui você vai cortar o bambu para fazer o seu toldo, para fazer suas pioneirias e para poder fazer cerca, para fazer o que for necessário. Esse aqui é um porta-ferramentas, que é feito de bambu e tem que ser feita uma cobertura que seja de fácil acesso e prática, para que você possa pegar as ferramentas sem ter que levantar o toldo ou que tenha uma fácil manusear das ferramentas. Ou seja, daqui você consegue pegar o facão, a machadinha, o serrote, o macete e as serras necessárias para fazer os cortes dos bambus. O toldo está aqui já há 3 dias, não choveu nas ferramentas, graxa ou óleo de máquina para passar nas ferramentas. Sempre que você precisar manter, depois do final do dia de trabalho, limpou, passou uma graxa, um óleo, uma fina camada, para evitar que ela vá se deteriorando e você tenha a ferramenta por muitos anos na sua patrulha. Canto do lenhador é uma coisa interessante. Você deve fazer sempre o seguinte: onde fica o cepo, que é esse material aqui, para você cortar e utilizar para fazer os cortes, uma parte mais baixa, onde você amarre no chão e ele fique firme, para não rodar enquanto você corta. E antes disso, de fazer a cerca onde agora o nosso repórter está encostado, pode filmar aqui. O ideal é que você, onde vai ficar o cepo e onde você vai trabalhar com a ferramenta, você pegue a ferramenta com o maior elemento da patrulha e segure a ferramenta dessa forma. Faz um círculo para saber se não tem nada no meio do caminho impedindo o trabalho. Ou seja, um galho de árvore, uma planta que você, na hora que estiver cortando, bata ou possa resvalar da sua mão e sair a ferramenta. Aqui não tem nada, nem para os lados, muito menos para cima. Ou seja, você tem uma área segura. E uma área segura para você trabalhar é sinal de que você não vai ter ninguém se machucando. Existe um único ponto de entrada no canto do lenhador, que é onde somente o lenhador entra, a não ser que haja a permissão do lenhador para que possa entrar no canto do lenhador. Dá uma panorâmica, meu amigo câmera. Cozinha. A cozinha, a mesa da cozinha está aqui. Foi feito, na verdade, um quadripé com amarras próprias para esse tipo de pioneiria, bem feitas. Aqui embaixo nós temos o estrado feito com amarras quadradas e o sisal trançado. Vejam que os bambus estão cortados na ponta para evitar que se machuque ou se arranhe durante o dia. Firme. O nosso jantar internacional foi todo feito aqui nessa mesa, todo ele, e servido aqui nessa mesa onde as nossas patrulheiras estão sentadas para a chefia que vem nos visitar. Bom, com o apoio da nossa equipe de jornalistas, chefe Márcio e chefe Fernanda, com o nosso câmera, Ivan, por favor, Ivan, dá um tchau aí, fique firme em pé, senão tu vai ficar de lado na câmera. Isso. Chefe Ivan, eu, chefe Luiz Cláudio, me despeço aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente. Sempre alerta. Permissão, chefe. Tem. Auxiliar chefe lá apresenta a tropa da segunda Jerusalém com o corredor entregando essa alteração. Vem, tá. Atenção! Forte, Maia! Marcha! Capacete! Pode ficar em pé. Sentir! Esquerda, mover! Direita, mover! Descansa! Frente para a retaguarda! Seu parceiro! Sentir! Minha voz, mover!
Evolução 1 oitavo, à esquerda, volver. Um oitavo, à direita, volver. Ordinária, marcha! Tropa zero! Aqui, ó. Rápido, rápido, caminhou por trás. Mais rápido, mais rápido. Bora. Vai. Ó, bunda colada. Aqui, ó, bunda colada. De costa. Vem, de lado. O outro aqui, ó. Passa por baixo. Bora. Já sabe como é que é, né? Já vou esperar em cima. Vai ficar em cima. Isso, vai. Vou fazer um especial pra ele. Do jeito que nós tá. Não, chefe. Bora, amor. Bora. Bora. Bora que tu tá atrasado. Moço. Tu tá atrasado. Bora. Rastejo. Joga aí, rastejando. Isso. Não para. Vambora, acelera. Vambora. Bora, acelera. Isso, vambora, isso. Tá bonito. Não para de rastejar, não. Ó, se derrubar vai voltar do começo, viu? Se derrubar vai voltar do começo. Boa. Vai lá, rastejando. Vai. Não para não, rasteja. Rasteja, força. Rasteja. É isso aí. Vai lá, não para. Isso. Boa, garoto. Não desiste não, tá chegando. Acabou, no final, mas eu pego daqui. Desligo aqui. Tem alguma coisa? Vai. Bora! Bora, gordo, bora! Tá terminando. Não vai derrubar esse outro aí também não, vai. Bora! Vai. Boa, moleque, é isso aí. É só até aqui, ó. Derrubou! Vai. Não para não. Bora. A marcha. Um pé de cada vez aí, ó. Isso, bota. Pega essa aqui. Lula, passa por dentro. Consegue? Deixa só ele mesmo, Isso, vai. Isso, homem forte. Corre. Bora. Olha teu pai ali, ó. Olha teu pai, eu te amo, papai. Vai lá. Pega teu pai, rapaz. Bora! Pai, vai lá. Pega teu pai lá. É o teu pai, né? Tua irmã. Fala, papai, eu te amo, papai. Dá um abraço nele, papai, vai. Papai te ama, quero ouvir. Só licença. Abraço aí. Tira. Papai te Vai. ama. Descansar. Opa, senhor! Eu sou o senhor pera de moral e vibração. Somos guerreiros que não olham para o chão. Eu vejo a selva, mas que piada. Passo por ela como se não fosse nada. O senhor pera quando pega uma missão. Passa por ela sem deixar rastro no chão. Cê tá ligado? Quem são vocês? Tropas senhores sempre juntos nunca falha. Fadados de grenar e no rastejo conquistar. Manda desafio que eu sou senho, vou cumprir. Posso até suar, mas não se tubriar. Tenho em meu peito distintivo de promessa. Sou torre forte, eu sou senho, sou opera. Por isso vou sorrindo, ha 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 ha. Pela selva canto sempre alerta, vou vibrar. Hope, ha ha.
frente. Lá. Sai lá. Quem tá me chamando? Toma direita! Toma à esquerda! Para a direita! Para a esquerda! Para a retaguarda! Relaxa. Para a retaguarda! Praia. Vamos à evolução dele. Não. Vai ficar na frente, vai ficar na frente. Já está aqui filmando ela. Tira essa sombrinha daí, por favor. Ai, já tá dando pra embaixo? Olha o cachorro, só ele.
vai esquentar na nossa hora. Seus, tem coisa da Jennifer. Tá doido? Presta atenção! Olha à direita! Não passei! Olha à frente! Tu tá sentindo a pisada? Não passei! E a tropa, senhor? Eu sou o senhor pera de moral e vibração. Somos guerreiros que não olham para o chão. Eu vejo a selva, haha, mas que piar. Passo por ela como se não fosse nada. O senhor pera quando pega a visão. Passa por ela sem deixar tudo no chão. Sempre alerta. Vem! Sá! Presta atenção! Marca! Pá! Tem que pegar esse comando aí, pô, pra passar lá onde desfile. Não, pô, o cara inventa outros. Mas tipo, esse congela tem. Esse congela já é padrão. Sempre quando tem competição tem que fazer esse congela. E os guerreiros sempre a pegar, conquistando nossa frente e a guerra vamos ganhar. Mas não, daqui, nosso lema oração, eles estão no tempo juntos pra cumprir nossa missão. Chefe, só divide com ele, viu, chefe? Amém! 4. Tá, agora esse daqui é meu, 4. 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
Olá pessoal, nós somos o Grupo Escoteiro Piraí e estamos aqui hoje para demonstrar algumas técnicas de sobrevivência em mata subtropical atlântica. Não somos profissionais na área, mas adquirimos esse conhecimento com alguns cursos ao longo de toda a vida escoteira. No dia de hoje vamos mostrar principalmente técnicas de construção de abrigos, obtenção de fogo e captação de água. Então convido vocês para entrar na mata para que a gente possa fazer a primeira parte, que é a construção de abrigos. Aqui com o local que vai ser o abrigo, Rafa e Bia. Vocês vão ficar encarregados de buscar a lenha, para a gente começar a preparar também já a nossa fogueira. Só cuidem com os animais peçonhentos que tem aqui no nosso mato. E o Jean e o Rafinha vão ajudar na construção do abrigo. Tá bom, tá bom. Agora nós vamos colocar essas folhas de baixo para cima, trançando, para que a chuva possa escorrer entre as canaletas da folha e não entre no abrigo. O nosso abrigo ficou pronto, a gente vai ver agora como é que vai ficar. Vamos ver primeiro. Não ficou muito confortável, mas é o melhor jeito de se aquecer, por causa que agora vai começar o inverno. Então é um melhor jeito de se aquecer. A floresta que nós estamos é muito úmida, por isso a gente vai descascar a madeira, porque a parte de dentro dela tá mais seca, e para fazer a fogueira é melhor com a madeira seca do que com a parte úmida. Então agora a gente está preparando o fogo aqui, a gente já separou a madeira e a gente vai fazer fogo com a pederneira. A pederneira, ela tem uma barrinha de magnésio e aqui é a parte da pederneira para poder iniciar o fogo. O magnésio é para começar a iniciar a combustão. Então a gente vai aqui para fazer isso. Então a gente raspa esse magnésio aqui na isca. Vai. Quer amassar, ó? A gente está utilizando essa palha porque ela é um material bem seco
e ela ajuda a manter a chama. E aos poucos a gente vai colocando aos poucos a gente vai colocando a lenha um pouquinho mais grossa. Acabou a folha. Sai, tira pra mim. Sopra forte. Agora a gente já vai colocando algumas madeiras um pouco mais grossas para começar a manter a fogueira. Então, agora que a gente, depois de muito tempo assoprando e tentando iniciar o fogo, a gente conseguiu estabilizar o fogo. Essa madeira aqui, que ela estava úmida, a gente descascou para já tirar um pouco da umidade, e agora a gente deixa ela aqui, que ela vai servir para manter o fogo pelo resto da noite. E agora, como o lugar está muito úmido hoje, a gente vai buscar água. A gente pode buscar água em bromélias, em palmeiras, a gente vai buscar água no bambu, em vários locais que possa encontrar água. Na nossa região há muitas bromélias. Elas são conhecidas por armazenarem muita água. Mas toda a água dela tem que ser fervida, pois habitam parasitas de mosquito, larvas de mosquito e etc. A única água que não precisa ser fervida seria a do bambu, que ainda a gente não encontrou. Então agora a gente vai demonstrar aqui como faz essa coleta de água. Lembrando que para coletar água, primeiro é preciso remover algumas matas que tem em volta para não... a gente precisa verificar se não encontra algum animal peçonhento, cobra, aranha. Então é sempre bom analisar todo o local antes de fazer essa coleta. Vocês podem ver aqui na folha, aqui está escorrendo a água. A água é muito pouca, mas numa sobrevivência é o que temos, né? Achei água. Achei água. Achei água. Onde? Aqui. Faz mais inclinada para fora. Mais forte já. Ali, ó, o bichinho. Pega a faca. Agora terminamos de pegar a água. Vamos ferver essa água para poder tomar. Além de ferver essa água, a gente vai ter que peneirar, né? Porque, como vocês podem ver, ela está muito barrenta. Tem muitos barro, folhas. Antes também de poder ferver ela. Para a gente poder filtrar ela. Para colocar água. Daí a gente pode amarrar nessa árvore, inclinar ela e colocar em cima do fogo. Amarra ela. Nossa tropa é uma coraça poderosa como o mar. A Macuxi tá chegando e o bagulho vai sentar. Tropa Macuxi, tropa Macuxi, sempre alerta. Tira! Pra mim, descansado. Sentido! Ordinário! Sempre alerta! Dei a volta, vou ver! Pra mim, ordinário!
Aqui, ó. Rápido, rápido, caminhou por trás. Mais rápido, mais rápido. Bora, bora, bora. Vai, vai, vai. Ó, bunda colada, bunda colada, bunda colada. Aqui, ó, bunda colada. De costa. Vem, de lado, de lado, de lado. O outro aqui, ó. Lá por baixo. Vamos, bora. Já sabe como é que é, né? Duas vezes. Lá em cima, já vou esperar em cima. Vai, 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 vai. Vai, vai esperar em cima. Isso, vai. Vai, vai. Vou fazer um especial pra ele. Do jeito que nós tá. Não, chefe. Bora, bora. Bora, amor. Bora. Bora, 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 bora. Bora que tu tá atrasado. Moço. Tu tá atrasado. Bora, bora. Rastejo. Joga aí, rastejando. Isso. Não para, não para. Vambora, acelera. Acelera. Bora, vambora, vambora. Bora, acelera, acelera. Isso, vambora, isso. Tá bonito. Não para de rastejar, não. Ó, se derrubar vai voltar do começo, viu? Se derrubar vai voltar do começo. Se derrubar vai voltar do começo. Se derrubar vai voltar do começo. Boa. Vai lá, rastejando. Vai, vai, vai. Não para não, rasteja. Rasteja, força. Rasteja. É isso aí. Vai lá. Vai lá, não para. Isso. Boa, boa, garoto. Não desiste não, tá chegando. Acabou, Tá vamos no chegando. final, mas eu pego daqui. Desligo aqui. Tem alguma coisa Vai, vai. Bora, 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 bora. Bora, bora, gordo, bora. Tá terminando, não vai derrubar esse outro aí também não, vai. Bora. Vai, vai. Boa, moleque, é isso aí. É só até aqui, é? Ê, derrubou. Vai, 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 vai. Não para não, não para não. Bora, bora. A marcha. É, um pé de cada vez aí, ó. Isso, bota. Pega essa aqui, pega essa aqui. Pega essa aqui, pega essa aqui. Pula, passa por dentro. Consegue? Bora, deixa só ele mesmo, deixa só ele. Isso, vai, isso, homem forte. Corre, 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 bora. Parada no braço do teu pai agora. Olha teu pai ali, ó. Olha teu pai, eu te amo, papai. Vai lá. Pega teu pai, rapaz. Bora! Teu pai, vai lá. Pega teu pai lá. É o teu pai, né? Tua irmã. Fala, papai, eu te amo, papai. Dá um abraço nele, papai, vai. Papai te ama, quero ouvir. Só licença, só licença, licença. Abraça aí. Tira. Papai te Vai.
Sem correr. Uau! Cachearam.
escoteiros do Cepa. Banda Marcial do Colégio Municipal Padre Francisco no comando do maestro Mário. Batalha e força, valor, por onde a gente passa o inimigo transformou. E brincadeira não há. Vocês podem até tentar, tentando me capturar, nosso caminho eu vou deixar, brinquedo para vocês, e gargalhada eu vou dar, Escola, vamos abrir aqui dois.
Obrigado. Todos estão mais... Boa tarde, PP5, Papa Maiqueco, Base Ilhota, Defesa Civil, PP5EB e o pessoal do trabalho de Defesa Civil por aqui, ok, Ronan? Perfeito, Marcondes. PP5 Papa Mike Eco a bordo da PY5EB, trabalhando por Ilhota, Santa Catarina, aí ajudando no trabalho com os desabrigados, as pessoas que precisam de atendimento aí no município de Ilhota. Eu gostaria que, se possível, você nos dissesse qual é a situação por aí. Papa 5, Papa Mike Eco, em Ilhota, Santa Catarina. Ok, PP5 Papa Mike Eco, operando PP5EB. Grande abraço, Ronan. O Marcos vai passar para você uma posição. Boa tarde, aqui quem está falando é Marcos. A situação inicial aqui era a falta total de comunicação e a coordenação entre os diversos órgãos de apoio. Com a chegada dos radioescoteiros aqui, foi estabelecida uma base, implantada uma coordenação única com instalação de repetidoras, distribuição de equipamentos, distribuição de códigos de chamada, indicativos, etc. A partir dessa ação, todos os órgãos de apoio passaram a ter uma efetiva comunicação que está se mantendo. Além disso, nós atuamos em várias outras frentes de apoio às ações de vários órgãos, como avaliação de risco, avaliação social e vários outros, dando as capacidades e potencialidades de cada um dos radioescoteiros aqui presentes. Marcos P5 Bravo Romeu Lima, primeiramente, em nome de todos os brasileiros, obrigado por esse trabalho que vocês estão fazendo voluntariamente aí na cidade de Ilhota, em Santa Catarina. Você poderia dizer aí a situação em Ilhota? As pessoas estão tendo como empurrar o dia a dia um pouco mais para frente, Marco? Claro. Hoje na cidade nós temos aproximadamente 10 a 12% da população está em abrigos domiciliares ou em abrigos provisórios. Os escoteiros estão atuando também fortemente nesta área. Obrigado, Marcos, por essas informações. Quanto a todos os radioamadores, escoteiros que estão participando desse trabalho aí de maneira voluntária e solidária acima de tudo, eu gostaria que você transmitisse, por favor, a todos eles, em nome aqui, tanto da União dos Escoteiros do Brasil, como de todos os radioamadores do Brasil, o nosso muito obrigado e os parabéns, esperando que vocês tenham muito sucesso em todos os trabalhos que estão realizando. Ok, Ronan, obrigado. Em nome da população de Ilhota e da população de Santa Catarina, quero agradecer a todos os escoteiros, radioamadores ou não, pelo apoio, pelas doações e por todas as ações que nós temos acompanhado pela mídia. Ronan Marcondes, PP5 Papa Maiqueco retornando, agradecendo aí o apoio, agradecendo a todos os radioescoteiros e a PP5EB em apoio também por aqui pela região. E também não podemos esquecer da Labre que nos acompanhou e nos tem dado um reforço aqui, trazendo material. O presidente da Labre, o Maurício, esteve por aqui, o PP5 Bravo, trazendo uma repetidora do colega de São Paulo, do qual foi cedido voluntariamente para o apoio aqui em Ilhota. Então, obrigado a todos, sempre alerta e agradecemos aí a oportunidade. Boa tarde, Ronan, aqui é P5 Eco Tango Mike, Mafra, escoteiro de Joinville. Estou aqui há uma semana, mais ou menos em Ilhota, e a gente percebe como o povo brasileiro e os escoteiros fazem a união, né? A gente percebe que de todos os lugares do Brasil, escoteiros de tudo que é canto, disponibiliza o seu tempo em ações voluntárias e mandam mantimentos de todos os tipos, ajudando, não estando aqui às vezes operando a estação, mas fazendo triagem em sua própria cidade, é isso que importa, né? E como diz o lema da PP5EB, né? A força é produto da união. Que é sério, um forte abraço a todos, um grande sempre alerta da equipe de Rádio Escotismo de Joinville e Santa Catarina. Ok, Mafra. P5 Eco Tango Mike na PP5EB, aí trabalhando em Ilhota, Santa Catarina.
Mafra, parabéns por esse trabalho de vocês e esperamos que dê o melhor resultado possível, para que assim a situação de todos aí possa ser melhorada até o ponto de ser normalizada no menor espaço de tempo que for possível. Eu sempre alerto a todos vocês e parabéns mais uma vez. É esse trabalho de vocês que faz desse Brasil um gigante realmente em solidariedade. Sempre alerta e bom trabalho por aí. Tchau, tchau. At the beginning of the Edwardian era, the boys of Britain were in danger. Unhealthy, unmotivated, and under bad influences. They were in trouble and needed help. Many feared that if they didn't get it, the nation's morality would be fatally undermined, and the empire would rapidly decline and fall. Salvation came in the unlikely shape of a book. It was written by a war hero, but was a manual for peace. It aimed to mould men, but celebrated being a boy. It influenced the lives of millions and introduced a code of common values around the globe. Its name was Scouting for Boys. The Scouts are a British institution, so much part of the national consciousness that we imagine they've been going forever. But actually, Scouting didn't win over the nation's affections gradually. It was an overnight sensation. It all began in 1908 with a best-selling handbook. In the 20th century, only the Bible, the Quran, and the thoughts of Chairman Mao sold more copies than Scouting for Boys. How to make buttons out of bootlaces. How to fly Britain's flag. The boy who apes the man by smoking will never be much good. The book is definitely not the expression of a systematic ideology. Instead, it's a ragbag of disparate ideas held together only by the personality and experiences of one man, Scouting's maverick founder and Boer War hero, Robert Baden-Powell. He's pro-British Empire, but anti-men with waxed moustaches. And he's completely obsessed by boots. It is surprising how much meaning you can read from the boot. To wear your heels down on the outside means that you're a man of imagination and lover of adventure. But heels worn down on the inside signify weakness and indecision of character. He may have had some peculiar ideas, but Baden-Powell was also very charismatic. Hello, you boy in the corner there. You ought to be a Boy Scout. You're a fine-looking fella, and I know you'd make a jolly good backwoodsman by the look of you. You're ugly enough anyway. Actually, I was never in the Boy Scouts. I think at that age I was probably too busy making jokes about Baden-Powell scouting for boys. Is he? Naughty old Baden-Powell. Not realising that that wasn't a very new joke, and that it's always been easy to laugh at Baden-Powell and at the Scouts, and it's become something of a national tradition to do exactly that. But I found rereading Scouting for Boys, it is an extraordinary book. It's very radical,
and it addresses all sorts of issues that we think of as modern. Citizenship, what to do with disaffected youth, social responsibility. But it's very eccentric, very Edwardian, and very English. And that's what appealed then, and that's what appeals to me now. To try and get the measure of the man behind the movement, I'm off to see the current Lord Baden-Powell. Hello, nice to see you. Do come in. Here it comes. Very old-fashioned, isn't it? What's he doing? He's doing his daily exercises. I mean, there's no question he was quite a nutcase, really, in some ways. Throughout his life, he'd always got this thing that he had to keep himself up to scratch, as he called it. And he was quite preoccupied about personal health all the time. Mm. And you knew him? Well, yes. I mean, I was a very little boy. Is that you? That's me at the age of 4. When my mother was having her second child, I was shoveled up to Kenya, and I spent 3 months with them. And all I remember is, like a lot of children, I was just like a rattling cage. I was always asking questions. It was, shut up, shut up. Oh, go and do something. Oh, go and play. But for the first time in my life, somebody said, oh, yes, I'll explain that to you. Yeah. And I do remember this incredible interest in little boys. I mean that in the nicest way. Yes, well, it's almost impossible to say it now. Yeah, I mean... absolutely. He could mentally bring himself down to their level and explain things to them in words of one syllable. As simple as that, really. The first step towards success in training your boy is to know something about boys in general. It is well to recall, so far as possible, what your ideas were when a boy yourself. Robert Baden-Powell was born in 1857, the son of a professor of geometry at Oxford University, and the 8th in a family of 10 children. The kind of person who was going to invent the Boy Scouts, which is a very odd institution, I think is the sort of boy who would have been thrown on his own resources, in a way, at an early age. Baden-Powell, when he was only 3, lost his father. And he became obsessed with the idea of what was it that fathers say to boys that makes them manly later on. His widowed mother was, however, pushy enough to get him the best available training as a man. He was accepted on a scholarship to one of England's leading public schools, Charterhouse. Life here offered Baden-Powell a wealth of new experiences. Most of them, however, well away from the classroom. Outside the school walls was the copse. It was here I used to imagine myself a backwoodsman, trapper and scout. I used to creep about warily, looking for signs and getting close-up observation of rabbits, squirrels, rats and birds. At Charterhouse, Baden-Powell also witnessed a well-established scheme for turning feckless boys into responsible men. Baden-Powell was influenced by the prefect system here, but it's not called prefects, is it? It's a monitorial system. A monitorial system, right. Yeah. So tell me, what is your role? What do you do? It's our duty to almost act as quasi-teachers when teachers aren't there. So it's our job to look after children and make sure that they're feeling comfortable within the school. We don't look at ourselves as policemen, we look at ourselves as carers. Right, that sounds a very, very thought-through line. Have you said it before? I've never said that before. In the Scouts, Baden-Powell would transform prefects into patrol leaders. Give full responsibility and show full confidence in your patrol leaders. Expect a great deal from them, and you will get it. The whole ulterior object of this scheme is to form character in the boys, to make them manly, good citizens.
Baden-Powell would devise other ways to introduce the public school ethos into the Scouts. England's young gentlemen had long been taught that good sportsmanship was not just for the playing field, it was an attitude for the whole of life. The sentiment was expressed in a popular poem, Vitae Lampada, by Henry Newbolt. Scouting for Boys gives instructions for acting it out in a show. The sand of the desert is sodden red, red with the wreck of the square that's broke. The Gatling's jammed and the colonel dead, and the regiment blind with dust and smoke. The river of death has brimmed its banks, and England's far, and honour a name. But the voice of a schoolboy rallies the ranks. Play up, and play the game. It's the ultimate Victorian public school poem, the equation of playing field and battlefield. The Empire is a great game, all wrapped up in a sentimental hymn to decent, understated patriotism. It's ridiculous, of course, but hugely effective, and Baden-Powell wanted to use it to inspire boys of every class. Many Edwardians assumed public school values were the privilege of public school boys, but Baden-Powell was more ambitious. Baden-Powell wanted scouting to cross the traditional class divides, which he called artificial anyway. His vision was not just for boys from the cloister, but boys from the inner cities. The 4th Scout law states that a scout is a friend to all, and underneath that it says in big letters, a scout must never be a snob. For a man of his class, Baden-Powell's insistence that all scouts were equals may have been surprising, but it was genuine. At this time, cricketers at Lord's went in through different entrances, players and gentlemen, and it's not cricket, you know, is a phrase which denotes everything that we'd like to think is British fairness. But society in Edwardian England was anything but fair, and he had a pretty good gut feeling that that was so. At the same time, he was frightened by the Labour Party. So he had these two sort of almost schizophrenic, opposite ideas motivating him. We are all socialists in that we want to see the abolition of the existing brutal anachronism of war and of extreme poverty and misery shivering alongside of superabundant wealth and so on. But we do not quite agree as to how it is to be brought about. Baden-Powell was very worried by what he called professional agitators going around stirring up trouble. He writes, "There are a lot of men who go howling about their rights, who've never done anything to earn any rights. Do your duty first, and you'll get your rights afterwards." I was once accused of mistrusting men with waxed moustaches. Well, so to a certain extent I do. It often means vanity, and sometimes drink. But why should anyone listen to the thoughts of Baden-Powell? Well, because he was the most famous man in Britain. This is just the tip of the iceberg of all the merchandise devoted to celebrating Baden-Powell. It's all here. There's the Baden-Powell alarm clock, the Baden-Powell shaving mirror, Baden-Powell spoons, Baden-Powell egg cup. There's an ostrich egg painted with the face of Baden-Powell. The Baden-Powell cigars. He'd have hated that, because he hated smoking. And it wasn't just artefacts, there was music to accompany them. Here we have the Baden-Powell March, a patriotic song for our hero, BP. Hurrah, 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 whiz-bang, whiz-bang. Lots of rhyming of the word fought with jolly good sort. Why was he so ridiculously famous? Well, he was the heroic defender of Mafeking, a small town in South Africa. Hurrah for BP, for holding a fort. Hurrah, hurrah, hurrah. He's just the
might sought, a hero BP, hurrah, hurrah, hurrah! Baden-Powell was a surprise recipient of national fame and military glory. After school, he joined the army, and over the next 20 years, he served diligently right across the empire. He was never a standard-issue military man. Instead, he was fascinated by a form of reconnaissance work known as scouting. The covert scrutiny of an area to gather information. It needed initiative, observation skills, and self-reliance, and Baden-Powell excelled at all of them. He gained a reputation as a bit of a maverick, but became one of the Army's youngest colonels. In 1899, the Boer War broke out. Baden-Powell was sent to South Africa under orders to engage the enemy in the north of the region with the help of local recruits. It soon became clear the advancing Boers had superior manpower, so Baden-Powell decided to hold out in the town of Mafeking. Even 70 years later, Baden-Powell's exploits at Mafeking could inspire small boys, including me. I wrote a project about the Boer War when I was 11. I wrote, Baden-Powell, though remembered for the Boy Scouts, is hardly ever given credit for his defence of Mafeking. Not strictly true, but it's sort of controversial opening. It's very important in histories. He got the men to obey him to the letter, and they succeeded doing as they were told. He baffled the enemy with bluff and tactics. And here he is, about to do it. Right from the outset, Baden-Powell was heavily outnumbered. There were about 2,000 armed men in Mafeking. 1,100 of them whites, the rest natives, and only about a quarter of all of them had any sort of military training. These lot were facing 6,000 Boers. This was no ordinary engagement, and it tested Baden-Powell as a leader and a strategist. It also crystallised the ideas that would later form the core of Scouting for Boys. Baden-Powell was assisted in his defence of the town by an unlikely force, a group of boys. Gathered together before the siege started, they became a sort of unofficial cadet corps. They performed a vital role taking messages between the various defenders, often on bicycles and under fire. In later life, Baden-Powell would recount the stirring story of the cadets at Mafeking to inspire English boys. I said to one of these boys on one occasion, "You will get hit one of these days riding about like that when shells are flying." And he replied, "I pedal so quick, sir, they'd never catch me." Would any of you do that? Much of Baden-Powell's subsequent reputation was based not on his complex military strategies, but his use of tricks and ruses to try and fool the Boers into thinking the British were better equipped than they were. They didn't have any mines, but Baden-Powell got these men to walk out beyond the perimeter, carrying big black boxes, and then to bury them deep in the sand at intervals. Then later on, he let off a stick of dynamite in the same area, and the Boers were convinced they were laying a minefield. Another of his tricks was to stake out all these posts along the front and then to have men moving between them as if they were laying barbed wire. They weren't, because they didn't have any barbed wire, but the Boers couldn't see that, and so they believed that the whole of this front here was fortified. Again, I mean, it was a sort of slightly bonkers, but a brilliantly effective ruse. Despite such daring innovations, Baden-Powell's problems magnified. The town was shelled. Many were injured or died. Horses were killed for meat. And food was heavily rationed. Yet convinced he must lead by example, Baden-Powell's positive attitude remained unshaken.
People expect you to be able to give them an idea of how long they're going to be in this position and whether the food's going to hold out. And you effectively have to pretend to be omniscient. You have to be ultra calm. And Baden-Powell had been a very successful amateur actor, and he knew what was required. He could act really cool. The siege lasted for 216 days, but throughout it, Baden-Powell's performance, because in a sense that's what it was extraordinary. He managed to maintain not only a stiff upper lip, but a smile as well. When he wasn't pulling stunts against the Boers, he was putting on plays in the town or staging games. And when the public at home heard about his exploits, they glowed with pride. This was true British grit. Bravos for BP, ring, ring, the bells ring. Bravos, 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 for Mafeking's king, our hero. When Mafeking was finally relieved in May 1901, the nation erupted with joy. Baden-Powell was proclaimed a national hero. To die for our duty, our fortune may be, and we'll never give in, said BP. The British may have been the ultimate victors, but the Boer War had left the nation badly shaken. Mafeking was one redeeming highlight in an otherwise undistinguished colonial war. And one of the reasons the British Army performed so badly was that compared to the Boers, the healthy, outdoor farmers-turned-soldiers, the British troops had been weak and sickly. The Director General of the War Office had even issued a memo warning that between 40 and 60% of the men trying to enlist had been declared unfit for service. The Edwardian establishment was terrified that after a century of rapid industrialisation, Western society might be, in their words, degenerating. A deeply influential book at the time was Max Nordau's Degeneration, which saw in modern urban culture a kind of frantic pace that he believed would lead to the decline of the West. The dead, carried off by heart and nerve diseases, are the victims of civilization, the consequences of states of fatigue and exhaustion, of the vertigo and whirl of our frenzied life. The Victorian factories had made the nation wealthy, but they'd also manufactured an urban underclass. Undernourished and under-exercised, their offspring were now the Edwardians' problem. Some thinkers even suggested that degeneracy was hereditary and should be eradicated by enforced sterilisation. But Baden-Powell was no pessimist. He was not prepared to write off the nation's youth. When somebody's a great national hero, they're a great national hero to boys. And quite spontaneously, little boys' groups, they might be choirs, they might be little local clubs or whatever it is, asked him to be their patron, and he sent them advice. When ordinary people began to buy a book he'd written, called Aids to Scouting, he realised that though they were originally designed for soldiers, the same techniques could work for civilian boys. Scouting is a character-building exercise. It teaches self-discipline, observation, inquisitiveness, and these are all, to Baden-Powell, good qualities. Baden-Powell agreed to use Aids to Scouting as the basis for a new work, which would promote the health and well-being of British youth. The Edwardians were the first generation to go football crazy. But then, as now, not everybody approved. The idea of being a fan, of spectating rather than participating, did not appeal to Baden-Powell. He believed in a healthy mind in a healthy body. Mens sana in corpore sano. That was the real goal for a boy. My heart sickens at thousands of boys and young men, pale and narrow-chested, hunched up, miserable specimens, smoking endless cigarettes, numbers of them betting.
all of them learning to be hysterical as they groan or cheer in panic unison with their neighbours. For Baden-Powell, physical and moral health went hand in hand. And when the men of Britain were strong, so was the country itself. No body part was neglected in the quest for national vitality. To be healthy and strong, you must keep your blood healthy and clean inside you. This is done by breathing in lots of pure, fresh air and by clearing out all dirty matter from inside your stomach, which is done by having a rear daily without fail. If there is any difficulty about it one day, drink plenty of good water and practice body twisting exercises. And all should be well. What struck me editing the book was the number of times Baden-Powell talks about orifices. Mouths, anuses, eyes, ears, all the openings of the body. It seems to me that this reflects Baden-Powell's concern with national self-defense, with keeping the body of the nation disciplined and controlled, not allowing any inroads to disease and infection. Unlike traditional educationalists, Baden-Powell also believed it was in the national interest for boys to show initiative. And he charged each scout with doing a good turn every day. Just need a hand with that box. There we go. Good morning. Would you like some help crossing the road? Despite his best efforts, many of the issues of a century ago are still high on the social agenda today. There we are. I'm going to see David Lammy, MP for Tottenham in London, Minister for Culture, and more importantly, former Cub Scout, to discuss Baden-Powell's influence on New Labour. At what age did they get you, the Scouts? Oh, God, 7. 7? Yeah. Right. Young. Yeah. And you, I mean, all joking apart, a pretty formative 4 years at that time. Oh, yeah. I remember a particular week in which the whole purpose was to knock on people's doors to say, can we wash your car in the Cubs uniform? You'd get money. It was Bob a Job Week, Bob a wasn't Job it? Week. You'd get money for doing that. Yeah. But it was also, this was bringing you into contact with the neighbourhood. Yeah. It was that or knock down ginger, we used to call it, where you knocked on the door and run away. But this time you actually knocked on the door, you got some money, and you did something useful. And you did something useful. That's a great thing. The subtitle for Scouting for Boys is actually A Handbook for Instruction in Good Citizenship. Yeah. Now, I'm afraid he says, indifferent citizenship is and always has been the progeny of indifferent government. Yeah, I mean, I suspect what Baden-Powell would say is that citizenship is not just something that's kind of learned in a classroom. Mm. It is something about being a citizen and learning that with a group of other people and in a wider community. At one point, he's talking about socialism. And I hope he's nice about socialism. Is he nice? Well, he claims to be a socialist. Oh, good. At one point, which again I think would surprise a lot of people. He's less the sort of Tory hate figure that people imagined. What Baden-Powell was keen on was community. Mm. I suspect he had a kind of Gordon Brown sense of prudence and hard work. And of thrift. It's all in there. And of thrift and of duty. Yeah. So there's a lot there for Labour folk, but actually there's a lot there also for, the kind of one nation Tory. But are the virtues Baden-Powell encouraged in Scouts really as highly valued today?
Baden-Powell writes about boys just sort of loafing around on street corners, smoking, doing nothing. And he said he wanted to teach them something useful. Now, what can you do? Do you do first aid? Yeah, on the number of camps, everyone has to know a certain amount of first aid you have on camp. Right, because in here he describes an incident where there was a woman and she was drowning in a pond in London, and there were 5 useless boys on the side who didn't save her because they couldn't swim and they couldn't do first aid. That wouldn't be you, would it? I've been trained in first aid to, well, a fairly moderate level, but we're given the skills so we know what to do in situations. Right, if I had Maybe a heart not as attack extreme. now, could one of you save my life? Probably. I'm hoping. I really am. By 1906, Baden-Powell was convinced that his scheme could turn dissolute boys into decent citizens, and he began to write a version of what would become Scouting for Boys. But it took the help of a hard-nosed salesman to galvanise him and turn his modest proposal into a national sensation. Arthur Pearson was proprietor of the Daily Express and a media magnate of his day. Baden-Powell, who had a suspicion of business people, also knew how the world worked, that he needed a man like Pearson. He didn't want to need him. In fact, he hated the idea of it. But without him, it couldn't happen. By summer 1907, Baden-Powell had completed a first draft. He was now ready to put his theories into practice. He invited 20 boys for a camping holiday off the coast of Dorset, on Brownsea Island. Some came from public schools. Others, already working, were from local church boys' clubs. But for all of them, it was a unique opportunity. For Edwardian boys, the idea of camping on a small island conjured up images of exoticism and intrigue. They were following in the footsteps of Robinson Crusoe and Treasure Island. And Baden-Powell wanted to reinforce this idea of being cut off from civilization and forced to depend on their own resources. So he didn't have them camp here, within sight of Poole, but he had them camp a mile away, on the wildest, furthest side of the island. The native boys of the Zulu and Swazi tribes learn to be scouts before they're allowed to be considered men. When a boy is about 15 or 16, he is taken by the men of his village, stripped of all his clothes, and painted white from head to foot. He is given a shield and small spear, and he is turned out of the village and told that he will be killed if anyone catches him while he is still painted white. Many Edwardians had only a superior curiosity about other races, but some, like Baden-Powell, had a genuine admiration for those they ruled. Within British imperial law, there was a social Darwinist ranking of the nations, in which, of course, British were at the top. But there were recognised to be certain noble tribes, noble peoples, who distinguished themselves by their muscle on the battlefield. Despite his admiration for some African traditions, Baden-Powell thought better of sending British boys naked into the Dorset woods. Instead, he'd arranged for basic amenities to be provided on a small campsite. The trip was covered by a lot of the local newspapers, and clearly their editors were thrilled to have a national hero operating on their patch. This is the Bournemouth Guardian, and it explains how the camp was set up, and then says, "The boys are to learn how the experienced scout can find life wherever he may find himself, to taste the delights of wild adventure, and to track Red Indians." This being Dorset, there weren't actually any Red Indians, but there were pheasants. The idea was the boys had to track the pheasants, get close enough to them, not to kill them, but to photograph them, and then report back to camp. And this was a classic Baden-Powell technique, to relocate the thrills of the Wild West in the Southwest.
This is a set of extraordinary photographs taken on that first camp in 1907, and it shows the boys literally here taking part in the various exercises that Baden-Powell had dreamt up. Now that looks like a game boys would enjoy. Jump headfirst out of a tree and see if anyone catches you. But that does look fun. Now this is a manly game. This one's called The Struggle. It does look quite peculiar, but it's basically people pushing their chests against each other. And it's meant to get the heart pounding, according to Baden-Powell. First aid. This one is called Dragging an Insensible Man. But in this case, it's a boy sitting up and laughing, which slightly ruins it. They're clearly enjoying being outdoors, playing games, dangerous games, and learning practical skills. When they were camping, Baden-Powell needed to collect the boys together. So what did he use? A whistle? No, he used this, which is a kudu horn, made from antelope, which he'd picked up when he was a soldier in the Matabele campaign in 1896. The Ndebele people use it for generating fearsome war cries, but it's very good for collecting together small boys. Gonyama, Gonyama, Ivubu, Yabu, Yabu, Ivubu, I. Gonyama, Gonyama. At night, Baden-Powell taught the boys Zulu war chants and enthralled them with tales of his overseas adventures. Once I went butterfly hunting in Dalmatia. Batteries had been built upon these mountaintops, and it was my business to investigate their positions, strength, and armaments. I took a sketchbook, a colour box, and a butterfly net in my hand, and I was above all suspicion to anyone who met me. They did not look sufficiently closely into the sketches of butterflies to notice that the delicately drawn veins of the wings were exact representations in plan of their own fort. In Scouting for Boys, Baden-Powell includes a letter that one of the boys had written to him after the camp. The most important thing that a great many boys need to learn is to look at the bright side of things and to take everything by the smooth handle. I myself found that a great lesson, and I shall never find words enough to thank you for teaching me it. And that ethic of keep smiling through became a cornerstone of Scouting. Invigorated by the success of Brownsea, Baden-Powell returned to civilization and to completing Scouting for Boys. His original manuscript is now kept here at the Scout Association's headquarters at Gilwell Park in Essex. So this is it, the book that launched the entire movement. What, the manuscript for the book that launched it? There. Gosh, there it is, handwritten. I must say, I thought it would be more organised than this. I thought Baden-Powell would have taken his own motto and been more prepared. I get the impression that he was just jotting down things as they came to him. I don't think he actually sat down and mapped out what he was going to do before he put pen to paper. I mean, these are the chapter headings here, and it says sort of, I don't know, Chapter 3, campaigning, camp life, resourcefulness, colonial life, etc. Not terribly linked, are they? I mean, it is more or less, well, there'll be a bit of this and a bit of that. Yes, and to some extent that helped the readability of the book. It's one of those things that boys could dip into and dip out of, yes, as they fancied. This is a bit he's just torn out. I think he's borrowed a bit of President Roosevelt's speech, and it's about the qualities that make a good soldier, and Baden-Powell's crossed out soldier and written scout. There's a very wide selection of material that he's obviously read from and cross-referenced into this book. There's even Greek philosophers he's quoting. He's quoting American pioneers. He's lifting chunks from Kipling. Here we've got knots. To tie a knot seems to be a simple thing, and yet there are right ways and wrong ways of doing it. He's written something else in over the top. No, lives depend on a knot being properly tied. This is afterthought.
Which is so very true. And these are his drawings? They are his drawings. It's quite difficult to actually draw a knot that people can follow and copy. Yes. There's total clarity that you could follow that. Do you think? Yes, I do. 2 half hitches. That one looks hard, though, doesn't it? No. Even in diagram No, form. no. When you open this, your job, your movement, everything here comes from his notes on some bits of lined paper, doesn't it? From these pages, it is quite amazing to think that the whole Scout movement has flowed from him sitting down and scribbling these notes. A bit like the Ten Commandments in the Christian tradition. But I'm sure he'd be flattered by that. In January 1908, when Scouting for Boys was set for publication, Arthur Pearson orchestrated the marketing. He decided that rather than publish it as a single volume, it should first be serialised in separate parts, which you had to wait for and could collect. Scouting for Boys was a success virtually from day one. By the time the 6th fortnightly instalment came out, boys were queuing to buy it. Baden-Powell's original idea was that Scouting would piggyback on existing boys' movements. But then when the book came out, Scouting appealed in such a way that boys wanted to scout themselves. So Baden-Powell had more or less to scramble to catch up with the wildfire success of the book. So the movement followed the book. It's one of the few, if not only, instances, I think, in world history of a book having generated a movement. And one of the secrets of the movement's success is right there in the opening section. This is a very famous painting of a scout, and it shows a boy in that classic scout uniform. And I think we've all seen it so often that you forget how very odd it is. The hat is a South African hat from the constabulary where Baden-Powell was serving. Then the shirt, which is an army shirt, a long army shirt worn in India and Afghanistan. And basically the army had fashioned it on the traditional Muslim shirt. Shorts, which no one in this country wore at all. Parents had to sort of cut off long trousers to make them fit. So it's an odd collection of things, but Baden-Powell always claimed they were all practical. The hat, you could carry water in. The shirts, if you put 2 of the shirts together and shoved the staves that the scouts carry, they turn into a stretcher. The scarf turned into a sling, again for emergencies. And the figure here on the right isn't a scout, but the suggestion is, in a fairly obvious way, that he's blessing the entire scout movement. Baden-Powell also ordained a hierarchy of officers, invented a scout salute, and composed a scout oath. On my honour, I promise to do my duty to God and the King. I will try to help others, whatever it costs me. I know the Scout law and will obey it. Crucially, the Scout law wasn't a list of forbidden acts, but one of positive aims. A Scout's honour is to be trusted. A Scout is loyal. A Scout's duty is to be useful and to help others. A Scout is a friend to all and a brother to every other Scout. In Scouting for Boys, Baden-Powell also gave the movement something critical: the impression it already had a history. The British Empire had quite a propensity for inventing traditions. In other words, for making up a movement, an idea, an organisation, and then passing it off, or indeed marketing it, as something traditional and conventional and steeped in the past. Scouting, of course, does so by harking back to what Baden-Powell calls the Scouts of history. In the old days, the knights were the Scouts of Britain, and their rules were very much the same as the Scout law which we have now. We are their descendants, and we ought to keep up their good name and follow in their steps.
Baden-Powell even suggested that scouting had a lineage that led all the way to the king. He noted that the king signs himself R.I., Rex Imperator, the emperor. He says, Imperator comes from two Roman words, im and perere, which together mean to prepare for, that is, to be prepared, which rather neatly makes the king the chief scout. It's neat, but it isn't true. Imperator just means he who rules, but no one was going to object, and certainly not the king. Edward VII returned the favour in autumn 1909, when he knighted Baden-Powell. By now, the Scout movement had over 100,000 members. Scout troops were patrolling across the country, and a spin-off magazine was flying off the newsstands. Scout fever had gripped the nation. Scouting offered something special that other groups didn't. At its core was a belief in the positive power of play and make-believe. Scouting for Boys is peppered with ideas for staging little plays, dramatising poems, putting on a show, and it encouraged each boy to imagine himself as a potential hero on the bigger stage of life. Playing and play acting had always been central to Baden-Powell's understanding of the world. Peter Pan, one of the most popular shows of the age, was especially dear to him. Baden-Powell was particularly fixated on it, even more so than its standard enthusiastic audience. I think that was because the figure of the boy who never grows up, who never loses his milk teeth, who never has to confront the horrors of sexuality, was to him a very, very compelling image. The idea that scouts were boys on the brink of sexual maturity was a problem for Baden-Powell. And the thought that they might be tempted to indulge in self-abuse, as the Edwardians termed it, horrified him. But in typically forthright manner, he drafted a section of Scouting for Boys to confront it directly. No prudish sentimentality for him. He even checked his copy with his mother. Pearson, his publisher, however, was much more coy. He rejected the original, and Baden-Powell was forced to replace it with a watered-down version for instructors only. This is from the appendix on masturbation, and this is what he wanted to say. The result of self-abuse is always, mind you, always, that the boy after a time becomes weak and nervous and shy. He gets headaches, probably palpitations of the heart, and if he carries on too far, he very often goes out of his mind and becomes an idiot. Yep. It's quite extreme, isn't it? It's very extreme. It's more extreme than even fairly conservative medical authority would have gone in the early 20th century. But there was a huge amount of anxiety about masturbation. Huge anxiety around masturbation because, on the one hand, it caused, all these problems with health. It led to consumption, insanity, etc. And on the other hand, this argument that it's a manifestation of a lack of self-discipline. It erodes the willpower. If a boy gets into this habit, he will not be a fit person to govern the empire. Part of me thinks that Baden-Powell is trying to do something quite healthy by saying we're far too prudish about this. I think it's good that he's actually ventilating, he's talking about it. We want to get this kind of out in the open, out into the healthy fresh air and sunlight. Yeah. Why do you think his publisher wouldn't put it in? There is this concern in saying, oh God, there's this terrible habit that boys get into at school in adolescence and they learn it from their evil companions, yada, yada, yada. We should warn them about it. And then other people come back and say, no, they are pure innocent little lambs, you will just put this evil thought into their mind. It's like the sex education debate, about, whether you tell them or whether, oh my God, you tell them about it and they go and do it. Don't lark about with a girl who you wouldn't like your mother or sister to see you with.
don't make love to any girl unless you mean to marry her. Despite his confident assertions, Baden-Powell was no expert on the charms of the opposite sex. Whereas he would often apply the word beautiful to a man, he would never apply it to a woman. She might be good-looking, but he would then often qualify it with a word like heavyish or some sort of slightly derogatory remark. I obviously read Baden-Powell's diary remarkably carefully, and there was an entry in the diary which said just, went to Charterhouse, saw Todd's photograph album, naked boys and trees, excellent. I'm sure it was nothing sort of overtly sexual, but clearly Baden-Powell did very much enjoy looking at these naked boys. For Edwardian society, an aesthetic appreciation of the young male form was distinct from finding it sexually arousing. Whilst works like these were being exhibited in public, no one saw Baden-Powell's interest in boys' bodies as evidence of paedophilia or even homosexuality, least of all Baden-Powell himself. Times have changed. If Baden-Powell tried to start scouting today, I don't think he'd have got very far. Media interest in a national hero no longer stops at the bedroom door. And an unmarried, unattached, confirmed bachelor who admired pictures of naked boys would be unlikely to be allowed to be in charge of a youth movement. However, Baden-Powell scholars still don't agree on his true inclinations. It should be possible to speak of a sexual preference that is in a way a non-preference. Yeah, I don't want to do this sex thing. I genuinely believe that Baden-Powell was the eternal Peter Pan, and that rather than being a repressed gay man, he was in fact asexual. He thought that actually men who did commit too early to sexual relationships with women were contaminated, which I think in a way is, you know, you don't think that unless you're gay. Baden-Powell may have backed away from women, but they didn't shy away from him. Yet he didn't give marriage any serious thought until his mother began to put him under pressure. Olav Soames was only 23 to Baden-Powell's 54 when he met her in 1912. She was a tomboy, interested in sports and games, and they shared an instant rapport, marrying less than a year later. She was completely unclothes conscious, never painted her face, as it was described. Baden-Powell thought the best women weren't really very much interested in sex, and I think that that would be certainly true of her. He did get her pregnant with Peter, and he managed subsequent pregnancies. But after that, he slept out on a balcony for the rest of his life. There was a single bed on a veranda outside the front of their house, and it was an open veranda, and he would go upstairs to bed, having sat around a fire, actually sat almost on the embers to keep warm. He'd then go upstairs, climb into this bed with 2 blankets and a pillow, and they'd come out in the morning in the winter, and they'd actually dust the snow off him. Quite extraordinary. The boys of Britain at the start of the 20th century had no interest in the romantic life of the chief scout. They were just thrilled that, unlike most Edwardian adults, he refused to patronise them. He entrusted them with civic tasks, like giving first aid or directing people in fog. Responsibility, he believed, developed character. Of course, this had its funny side, and Baden-Powell was the first to admit that his fad of scouting might appear ridiculous, and others were quick to join in the joke. This is a Punch cartoon from as early as 1909, which seems to be laughing at the idea of the scouts coming to the rescue. It shows a very small boy attempting to help a rather large lady across the beach, and he says, "Fear not, Grandma, no danger can befall you now, I'm with you." Yet crucially, it's titled Our Youngest Line of Defence, and this isn't any old lady, this is Mrs. Britannia, who stands for the entire British Empire, which the Scouts have been charged with saving.
Remember that the Roman Empire 2,000 years ago was comparatively just as great as the British Empire of today. It fell at last, chiefly because the young Romans gave up soldiering and manliness altogether. Don't be disgraced like the young Romans, who lost the empire of their forefathers by being wishy-washy slackers without any go or patriotism in them. Edwardians were obsessed with the idea of losing the British Empire. When thinking of a really serious enemy like the Germans, most senior army officers were convinced that we might lose. And it would be the loss of the empire, even of our country, our national wealth. It would have been really a catastrophe. By 1914, a generation of boys had been immersed in the book's patriotism and primed to see themselves as literal protectors of the nation. Every boy ought to learn how to shoot and to obey orders, else he is no more good when war breaks out than an old woman, and merely gets killed like a squealing rabbit, unable to defend himself. So it might seem that the First World War was the call to arms which Baden-Powell had been preparing for all along. Baden-Powell insisted that every boy be able to handle a weapon, but he refused to see his scout movement as a sort of military cadet force. Indeed, Baden-Powell defended himself against charges of militarism in Scouting for Boys. He said there was a world of difference between self-defence, standing up to bullies on the international stage, and bloodthirsty warmongering. When an eminent public man wrote to me that I ought not to teach boys soldiering because, as he puts it, he hates war like the devil, I felt bound to reply that had he actually seen anything of war himself, he would, like most soldiers, hate it worse than the devil. Rather than see his scouts become a branch of the armed forces, the Chief Scout offered his boys for civilian duties, running errands, working in Red Cross centres, and coast watching. But the war inevitably took its toll on the scouting movement. 250,000 former scouts and scoutmasters fought for king and country, of whom 10,000 died. Among the fatalities were 5 of the 20 boys who joined Baden-Powell on Brownsea Island back in 1907. After the catastrophe of World War, Baden-Powell decided that scouting had to become a force for world peace. The imperialism of the original handbook was soon eclipsed by the internationalist message of global scouting. That's what we're after, to try and breed in the next oncoming generation that spirit of friendship, comradeship, and goodwill, which is the true foundation for peace in the world. That hope proved illusory, but the scouting ideal continued throughout the 20th century, even though other youth movements with less worthy aims borrowed heavily from its trappings. The communist Soviet pioneers, the Italian young fascists, and infamously the Hitler Youth. But to assume that all boys in shorts are brainwashed stormtroopers in waiting does a grave injustice to Baden-Powell's Edwardian experiment. After all, which of these movements didn't mind what religion you were, or what colour, or what class? And which of them instructed their members to smile and whistle under all circumstances? One of Baden-Powell's favourite mottos was "get a laugh on." His movement was always a mixture of earnestness and playfulness. He wanted to instruct boys how to cut down trees, but he couldn't resist adding, "Don't chop your leg off." That's why the book is still so engaging, and despite being firmly rooted in the Edwardian era, it was trying to address issues that still resonate today.
inner city deprivation, boys without role models, unhealthy lifestyles, the need for citizenship. Amazingly, it's all in there, which is why, 100 years later, I think it's still worth saluting. The 70s. Remember lurid purple wallpaper, avocado bathrooms. And then remember those smock dresses and big rating TV dramas like Upstairs, Downstairs. The Edwardian Resurrection. Next. The first step towards success in training your boy is to know something about boys in general. It is well to recall, so far as possible, what your ideas were when a boy yourself. Robert Baden-Powell was born in 1857, the son of a professor of geometry at Oxford University, and the 8th in a family of 10 children. He was accepted on a scholarship to one of England's leading public schools, Charterhouse. Life here offered Baden-Powell a wealth of new experiences. Most of them, however, well away from the classroom. Outside the school walls was the copse. It was here I used to imagine myself a backwoodsman, trapper and scout. I used to creep about warily, looking for signs and getting close-up observation of rabbits, squirrels, rats and birds. At Charterhouse, Baden-Powell also witnessed a well-established scheme for turning feckless boys into responsible men. In 1899, the Boer War broke out. Baden-Powell was sent to South Africa under orders to engage the enemy in the north of the region with the help of local recruits. It soon became clear the advancing Boers had superior manpower, so Baden-Powell decided to hold out in the town of Mafeking. Even 70 years later, Baden-Powell's exploits at Mafeking could inspire small boys, including me. And here he is, about to do it. Right from the outset, Baden-Powell was heavily outnumbered. There were about 2,000 armed men in Mafeking. 1,100 of them whites, the rest natives, and only about a quarter of all of them had any sort of military training. These lot were facing 6,000 Boers. This was no ordinary engagement, and it tested Baden-Powell as a leader and a strategist. It also crystallised the ideas that would later form the core of Scouting for Boys. Baden-Powell was assisted in his defence of the town by an unlikely force, a group of boys.
Gathered together before the siege started, they became a sort of unofficial cadet corps. They performed a vital role taking messages between the various defenders, often on bicycles and under fire. In later life, Baden-Powell would recount the stirring story of the cadets at Mafeking to inspire English boys. I said to one of these boys on one occasion, "You will get hit one of these days riding about like that when shells are flying." And he replied, "I pedal so quick, sir, they'd never catch me." Would any of you do that? Much of Baden-Powell's subsequent reputation was based not on his complex military strategies, but his use of tricks and ruses to try and fool the Boers into thinking the British were better equipped than they were. They didn't have any mines, but Baden-Powell got these men to walk out beyond the perimeter, carrying big black boxes, and then to bury them deep in the sand at intervals. Then later on, he let off a stick of dynamite in the same area, and the Boers were convinced they were laying a minefield. Another of his tricks was to stake out all these posts along the front, and then to have men moving between them as if they were laying barbed wire. They weren't, because they didn't have any barbed wire, but the Boers couldn't see that, and so they believed that the whole of this front here was fortified. Again, I mean, it was a sort of slightly bonkers, but a brilliantly effective ruse. Despite such daring innovations, Baden-Powell's problems magnified. The town was shelled. Many were injured or died. Horses were killed for meat. And food was heavily rationed. Yet convinced he must lead by example, Baden-Powell's positive attitude remained unshaken. People expect you to be able to give them an idea of how long they're going to be in this position and whether the food's going to hold out. And you effectively have to pretend to be omniscient. You have to be ultra calm. Baden-Powell had been a very successful amateur actor, and he knew what was required. He could act really cool. The siege lasted for 216 days, but throughout it, Baden-Powell's performance, because in a sense that's what it was extraordinary. He managed to maintain not only a stiff upper lip, but a smile as well. When he wasn't pulling stunts against the Boers, he was putting on plays in the town or staging games. And when the public at home heard about his exploits, they glowed with pride. This was true British grit. Its name was Scouting for Boys. The Scouts are a British institution, so much part of the national consciousness that we imagine they've been going forever. But actually, Scouting didn't win over the nation's affections gradually. It was an overnight sensation. It all began in 1908 with a best-selling handbook. In the 20th century, only the Bible, the Quran and the thoughts of Chairman Mao sold more copies than Scouting for Boys. How to make buttons out of bootlaces. How to fly Britain's flag. The boy who apes the man by smoking will never be much good. The book is definitely not the expression of a systematic ideology. Instead, it's a ragbag of disparate ideas, held together only by the personality and experiences of one man. Scouting's maverick founder and Boer War hero, Robert Baden-Powell. Did 20 boys for a camping holiday off the coast of Dorset, on Brownsea Island. Some came from public schools,
Others, already working, were from local church boys' clubs. But for all of them, it was a unique opportunity. For Edwardian boys, the idea of camping on a small island conjured up images of exoticism and intrigue. They were following in the footsteps of Robinson Crusoe and Treasure Island. And Baden-Powell wanted to reinforce this idea of being cut off from civilization and forced to depend on their own resources. So he didn't have them camp here, within sight of Poole, but he had them camp a mile away, on the wildest, furthest side of the island. Set of extraordinary photographs taken on that first camp in 1907, and it shows the boys literally here taking part in the various exercises that Baden-Powell had dreamt up. Now that looks like a game boys would enjoy. Jump headfirst out of a tree and see if anyone catches you. Well, that does look fun. Now this is a manly game. This one's called The Struggle. It does look quite peculiar, but it's basically people pushing their chests against each other. And it's meant to get the heart pounding, according to Baden-Powell. First aid. This one is called Dragging an Insensible Man. But in this case it's a boy sitting up and laughing, which slightly ruins it. They're clearly enjoying being outdoors, playing games, dangerous games, and learning practical skills. In the Scouts, Baden-Powell would transform prefects into patrol leaders. Give full responsibility and show full confidence in your patrol leaders. Expect a great deal from them, and you will get it. The whole ulterior object of this scheme is to form character in the boys, to make them manly, good citizens. Baden-Powell also ordained a hierarchy of officers, invented a scout salute, and composed a scout oath. On my honour, I promise to do my duty to God and the King. I will try to help others, whatever it costs me. I know the scout law and will obey it. Crucially, the scout law wasn't a list of forbidden acts, but one of positive aims. A scout's honour is to be trusted. A scout is loyal. A scout's duty is to be useful and to help others. A scout is a friend to all and a brother to every. Scouting for boys gives instructions for acting it out in a show. The sand of the desert is sodden red, red with the wreck of the square that's broke. The Gatling's jammed and the colonel dead, and the regiment blind with dust and smoke. The river of death has brimmed its banks, and England's far, and honour a name. When the voice of a schoolboy rallies the ranks. Play up, and play the game. To try and breed in the next oncoming generation that spirit of friendship, comradeship, and goodwill which is the true foundation for peace in the world. That hope proved illusory, but the scouting ideal continued throughout the 20th century, even though other youth movements with less worthy aims borrowed heavily from its trappings. The communist Soviet pioneers, the Italian young fascists, and infamously the Hitler Youth.
But to assume that all boys in shorts are brainwashed stormtroopers in waiting does a grave injustice to Baden-Powell's Edwardian experiment. After all, which of these movements didn't mind what religion you were, or what colour, or what class? And which of them instructed their members to smile and whistle under all circumstances? One of Baden-Powell's favourite mottos was "get a laugh on." His movement was always a mixture of earnestness and playfulness. He wanted to instruct boys how to cut down trees, but he couldn't resist adding, "Don't chop your leg off." That's why the book is still so engaging, and despite being firmly rooted in the Edwardian era, it was trying to address issues that still resonate today. Inner city deprivation, boys without role models, unhealthy lifestyles, the need for citizenship. Amazingly, it's all in there, which is why, 100 years later, I think it's still worth saluting. The 70s. Remember lurid purple wallpaper, avocado bathrooms. And then remember those smock dresses and big rating TV dramas like Upstairs, Downstairs. The Edwardian Resurrection. Next. Sir Lord Robert Cecil Stephenson Smith Baden-Powell of Gilwell nació en Londres, Inglaterra, el 22 de febrero de 1857. Su padre era profesor en Oxford, su madre fue hija de un almirante inglés, y su bisabuelo materno había ido a América como colonizador. A los 19 años se graduó en Charterhouse e inmediatamente aceptó la oportunidad de ir a la India como subteniente. Además de prestar excelentes servicios militares, a la edad de 26 años ya era capitán. Ganó el más preciado trofeo de deportes en toda la India en la caza de jabalí. En 1887, Baden-Powell se encontraba en África tomando parte en la campaña en contra de los zulúes. Los nativos llegaron a respetarle tanto que, por su valor, su pericia scout y su asombrosa habilidad para acechar, le dieron el nombre de Impesa, que quiere decir lobo que nunca duerme. Se acumulaban dificultades en el sur de África. A Baden-Powell se le ordenó formar 2 batallones de rifleros montados e ir con ellos a Mafeking, una ciudad en el corazón de África del Sur. Estalló la guerra y durante 217 días Baden-Powell defendió Mafeking, resistiendo el sitio contra fuerzas mucho más numerosas hasta que le llegaron refuerzos meses después. En 1901, como héroe de hombres y muchachos, regresó del África a Inglaterra para ser colmado de honores y descubrir con sorpresa que su popularidad personal se había extendido gracias a su libro Aids to Scouting, que significa ayudas para el escultismo, destinado al ejército y que estaba siendo usado como libro de texto en las escuelas para los muchachos. Esto para Baden-Powell era una gran oportunidad. Se dio cuenta de que ahí estaba su ocasión para ayudar a los muchachos de su patria a convertirse en jóvenes fuertes. Si su libro sobre escultismo, escrito para hombres, les había traído, ¿cuánto más les atraería uno escrito para muchachos? Baden-Powell desarrolló despacio y con sumo cuidado la idea del escultismo. Deseaba estar seguro de que daría resultado. Así pues, en el verano de 1907, llevó un grupo de 20 muchachos a la isla de Brownsea, en el Canal de la Mancha, al primer campamento scout que el mundo contempló, y este fue un gran éxito. Después, en los primeros meses de 1908, publicó en 4 entregas quincenales e ilustrado por él mismo su Manual de Adiestramiento, Escultismo para Muchachos, sin siquiera soñar que este libro sería el motor que pondría en marcha un sistema que habría de impactar a muchachos del mundo entero. Ya se habían comenzado a formar patrullas y tropas scouts, no solo en Inglaterra, sino también en otros países. El movimiento creció y creció. Para 1910 había alcanzado tales proporciones que Baden-Powell se dio cuenta de que el escultismo iba a ser su obra.
Tuvo la visión y la fe para reconocer que podía hacer más por su patria, educando a las generaciones nacientes para que sus muchachos se convirtieran en buenos ciudadanos, que entrenando a hombres para convertirlos en buenos soldados. Por lo tanto, renunció a su puesto en el ejército, donde ya ostentaba el grado de teniente general, y se embarcó en su segunda vida, su vida del servicio a través del mundo en el escultismo. Recogió su premio en el crecimiento del movimiento Scout y en el amor y el respeto que le tenían todos los muchachos alrededor del mundo. En 1912 hizo un viaje por todo el mundo para conocer los Scouts de muchos países. Eran los principios de la Hermandad Mundial. Sobrevino la Primera Guerra Mundial e interrumpió por algún tiempo este trabajo, pero al final de las hostilidades lo logró recuperar. En 1920 los Scouts de todo el orbe se congregaron en Londres en la primera reunión internacional, el primer Jamboree Mundial. La última noche de este Jamboree, el 6 de agosto, Baden-Powell fue proclamado jefe Scout mundial por una entusiasta multitud de muchachos. El movimiento Scout continuó creciendo. El día que el movimiento cumplió su 21º aniversario, sus miembros habían llegado a la cifra de 2 millones, repartidos prácticamente en todas las naciones civilizadas. En esa ocasión, Baden-Powell fue honrado por el rey Jorge V, haciéndole varón con el título de Lord Baden-Powell de Gilwell. Sin embargo, para todos los Scouts será siempre Baden-Powell, jefe Scout mundial. Murió apaciblemente el 8 de enero de 1941. Un grupo de soldados Scouts, en que se mezclaron los blancos y los negros, lo condujo hasta su última morada a la sombra del monte Kenya. Estando para começar a fazer o científico, eu entrei para o Colégio Mineiro, na Avenida Augusto de Lima, bairro Preto. E sempre gostaria muito de fazer parte do escotismo. Vi os meninos marchando em acampamentos e várias homenagens que eram feitas pelo escotismo. Desse período em diante, eu comecei a conversar com meus pais e eles então concordaram que eu entrasse para o escotismo. Mas como no Colégio Mineiro não havia escotismo, eu então procurei saber em qual colégio
constava alguma associação escoteira daquela época. Aí então, sondando, consegui saber que no Colégio Afonso Arinos, na Rua da Bahia, existia a Associação dos Escoteiros Afonso Arinos. Procurei saber, fui lá pessoalmente, conversei com a diretoria e nesse mesmo dia já prometi que talvez entrasse para o grupo. Passada uma semana, meus pais concordaram, então eu fui e fiz a minha inscrição no dia 1º de janeiro de 1937. Sendo assim, continuei lá no grupo, na associação, vários anos e passei a estudar no próprio Colégio Afonso Arinos. Eu lembro que o Caio entrou para o grupo pouco mais tarde. Era o seguinte, ele não morava em Belo Horizonte, ele morava em Matozinhos. Os pais deles resolveram então ele estudar em Belo Horizonte. Começou a estudar no Grupo Barão do Rio Branco. Depois, como não havia grupo escoteiro nesse colégio também, ele ficou sabendo do Afonso Arinos. Então passou lá, conversou na diretoria e resolveu entrar mais ou menos uns 4 meses depois que eu entrei. Desse dia em diante ele passou a frequentar o grupo. Ele já entrou como escoteiro, por causa da idade. Quantos anos ele tinha? Ele tinha na época 14 anos, mais ou menos. E o senhor? Eu estava com 9. Desse dia em diante, o Caio passou a ser a principal figura do grupo. Sempre chegava mais cedo do que os outros e, além disso, demonstrava ser uma criança diferente dos outros, pois gostava muito de ajudar as pessoas, não só na parte em doenças e conversava com as pessoas, e assim sendo ele ficou muito querido. Teve uma época que ele descobriu uma família doente que trabalhava no fundo do colégio. Era onde tinha também uma escola de veterinária. E no fundo tinha um café, onde trabalhavam o pai e a mãe de várias crianças. O Caio, sabendo da doença da família, procurou então ajudá-los. Chegou a falhar 15 dias de suas aulas para que pudesse ajudar essa família. Com seu pai, que procurava levar remédios, roupas e outros utensílios que precisavam. E o Caio ficou lá até que eles se melhorassem de saúde. Ele voltou às aulas, mas foi muito reprimido pelos pais por ter falhado tantas aulas. Eles não sabiam o motivo. Quando eles receberam o boletim, teve notas baixas em referência a essas faltas. Ele, além de ter ajudado essa família, ele ajudava os pobres também, com roupas usadas, remédios, e não só com o que ele ganhava da mesada dos pais, como o que ele conseguia em venda de jornais, ferro velho. Isso tudo ele agalinhava e oferecia às pessoas necessitadas. O Caio era tão dedicado ao escotismo que ele usava a farda debaixo do seu uniforme do colégio. Os chefes procuravam, pediam aos meninos que levassem mais meninos para aumentar o número do grupo, da associação, né? Mas tinham os passeios que nós fazíamos, acampamentos, tinha as leis que as pessoas tinham que cumprir. Sempre gravar o espírito, sempre na mente, sempre na mente, sempre na mente. Sempre gravar o espírito, sempre na mente estará. Sempre gravar o espírito no coração, no coração. Devia gravar o espírito no coração estará. Devia gravar o espírito junto de mim, devia gravar o espírito junto de mim estará. Boas ações,
fazer boas ações. As reuniões eram aos sábados e havia mais união naquela época. Os grupos eram mais unidos, faziam provas de grupos para grupo, tinham troféus para serem disputados, tinha a fogueirinha, que eram 2 forquilhas com barbante, e a pessoa fazia uma fogueirinha debaixo desse barbante e tinha que pôr fogo, mas não podia pôr papel, era só gravetos. E o que pegasse fogo primeiro no barbante ganhava o prêmio, né? Era em primeiro lugar. Tinha as corridas também de saco, como hoje há em colégios, em grupos dos meninos, né? E assim nós desenvolvíamos um trabalho dentro da associação. A fase dos meninos lobinhos era igual hoje, mais ou menos. Era calça curta, azul marinho, blusa azul marinho, boné e o lenço da associação. E os escoteiros era blusa caque, bermuda caque e o chapelão, com um distintivo totem no meio certo do coisa. Usávamos também canivete. Isso até hoje não se vê muito não, mas em alguns grupos hoje usam. Porque hoje chama-se grupo, antigamente era associação. E os escoteiros têm a vantagem de serem diferentes das outras crianças e rapazes pelo seguinte: não pode se comparar a juventude de hoje com a juventude do meu tempo, pois não havia, naquela época não se falava em drogas, não tinha... os meninos estudavam mais, não tinha computadores, não ficavam mais, vamos dizer assim, em ruas, ficavam mais dentro de casa, e seguiam o que os pais geralmente falavam que era realmente bom para eles. E naquela época também era mais, vamos dizer, era mais fácil para se viver. Hoje torna-se mais difícil, porque é tudo mais caro, fica muito mais caro o escotismo em geral, porque tudo depende da parte monetária, né? Tem que se pagar tudo. Na nossa época não se pagava mensalidade, só nós fazíamos um uniforme. O grupo funcionava, a associação funcionava normalmente, mas não havia exigência de pagamentos, o que hoje é exigido. Inclusive hoje em outros grupos acontece até inadimplência, não consegue pagar R$10 por mês, porque realmente para uns a vida é mais difícil. Nós tínhamos na nossa associação uma carrocinha que era puxada por um bode, onde nós colocávamos as barracas, panelas. Era uma carrocinha bem grande e cabia quase todo o material nosso, a não ser as mochilas que cada um levava as suas. Nós acampávamos mais ou menos em lugares bem arborizados, onde nós chegávamos, tínhamos que limpar o local, pois nem sempre encontravam locais adequados para armar as barracas. Procuravam saber os locais onde haveria água perto, porque sem a água não poderíamos acampar. Os acampamentos, o banho é no rio, e a água também que a gente bebe é tudo de rio. Naquela época, qualquer riachozinho, qualquer bica, as águas eram potáveis e não havia motivo para não utilizá-las. Nós levávamos a água para a cozinha em bambu, cortava-se o bambu e preparavam para que levasse a água até o local. E as barracas nós forrávamos com jornal e cada um levava o seu apetrecho na mochila, né? As roupas adequadas, as camisas, meias, tudo que pudesse usar para, no caso de precisar de trocar em 2 camisas de escoteiro, calça e tudo, né? E nas barracas nós tínhamos que fazer um rego ao lado, no caso de chuva, para que a água não ultrapassasse por baixo das barracas. Tinha a cozinha, a comida também era feita no próprio acampamento pelos escoteiros, de acordo com o cardápio que eles escolhiam. A cozinha preparava o café cedo, tinha o toque de levantar.
O chefe estava sempre alerta e já ficavam esperando as novas ordens. Amanheceu, o céu é todo anil. Alerta, alerta, de pé pelo Brasil. Fazíamos fogo de conselho também à noite, reuníamos todos ao lado de uma fogueira e ali uns tocavam violão, outros cantavam, faziam versos. E assim nós levávamos essa vida ao ar livre, com muita arborização e sempre contentes e cantando canções escoteiras, né? Rataplan. Rataplan do arrebol, escoteiros desde a luz. Rataplan, olhai o sol do Brasil que nos conduz. Tem a ave da montanha. A árvore da montanha, olê, liaô. É a árvore da montanha, olê, liaô. Quebra-coco. Quebra-coco, na ladeira do piá. Escoteiro, quebra-coco, e depois vai trabalhar. E assim nós passávamos a noite. À noite tinha uma ronda. O escoteiro, por exemplo, que ficava de ronda, ele ficava com seu bastão, fazendo a ronda em volta do acampamento, ia de um lado para outro, até chegar a hora de render. Na hora de render, o outro chegava, fazia continência e trocavam para continuar a ronda durante o resto da noite. No outro dia, tinha as tarefas que eram determinadas de acordo com o chefe da patrulha, e aí saíam encaminhadas, procurando também qualquer coisa de novidade que encontravam, um mostrava o outro. Acampamos uma vez no Parque Municipal, onde houve um grande acampamento. Esse acampamento o Caio esteve presente também. Eu ainda estava como lobinho, né? Chegava o domingo, tinha que fazer a oração. Pedia se um apresentasse para fazer a oração. Caso não tivesse alguém, aí o chefe escolheria um para fazer a oração. Nós estávamos numa reunião quando o chefe nos contou que nós tínhamos sido convidados pelo governador de São Paulo a fazermos um acampamento com os escoteiros de São Paulo. Isso foi no final de 1937. No início de 38, o chefe fez uma preleção para todos e falou os que mais destacaram dentro do grupo desse ano de 38 foram escolhidos então para fazer esse passeio a São Paulo. O total desses que foram convidados era um total mais ou menos de 26 pessoas. Daí em diante nós então começamos a trabalhar para essa excursão. Fundamos um banco chamava-se Pão Duro, para ganharmos dinheiro para fazermos a compras de panelas novas, barracas, tudo que fosse necessário para que nós chegássemos lá e brilhássemos com a nossa chegada lá com outro grupo de São Paulo. Quando vocês conseguiram o dinheiro, conseguiram tudo, o que foi que aconteceu? Aí então já estava mais ou menos chegando a época de nós viajarmos. Aí então foi combinado, de acordo com a viagem, que nós reuníssemos no dia 18 de dezembro de 1938, no colégio, de onde todos fardados, de onde saímos de um ônibus fretado até o início da Praça da Estação, da Avenida Amazonas. Ali descemos e fomos marchando até a praça, a qual praça já estava tomada de muitas pessoas e também os nossos pais
tinha uma banda de música, era uma animação muito grande. Nós chegamos na estação, o nosso trem era o primeiro trem colado à máquina. Quando o governador Benedito Valadares chegou à estação, ele pediu que trocasse um carro nosso. Fizeram uma manobra e trocaram os carros. Nós passamos por 7º carro. O total da composição eram 15 carros. Tinha os passageiros normais e nós ficamos no 7º. Tinha um carro de correio, restaurante e 3 leitos. Sendo assim, mais ou menos às 18 horas, nós saímos da Estação Central do Brasil e seguimos a nossa viagem. Fomos andando pela noite, as janelas estavam abertas, indo tudo normal, cantando canções escoteiras, até mais ou menos a metade da viagem. O chefe tocou o toque de silêncio à meia-noite com a gaita. Aí fechamos as janelas, já estavam quase todos já dormindo, outros sonolentos, e apagaram a luz do carro. Bem, fomos seguindo viagem normalmente. Aí o chefe pediu que cantasse mais baixo, porque eles estavam cantando ainda, alguns cantavam, né? Antes de... Estavam dormindo já, mas estavam acordados para cantar algumas canções, se cantassem baixo, que não prejudicasse os outros passageiros. Bem, passando mais uns minutos, uma meia hora, já estavam todos dormindo. Nas estações tinha uma argola, onde o agente da estação colocava uma papeleta. Nessa papeleta havia escrito se a ferrovia estava livre para que seguissem as outras composições. O maquinista que estava descendo não olhou direito a papeleta e deu livre. Então aconteceu que uma composição ia subindo na Serra da Mantiqueira e a outra descendo. Esse local fica perto de Barbacena. Então nesse setor entre Sítio João Aires, mais ou menos às 2h05 da madrugada, houve então um choque. Estrondo tremendo. Ninguém sabia o motivo. As pessoas gritando, socorro. Aí parou, mas nós ficamos presos. A parte de cima do trem ficou mais ou menos da cintura para baixo. Nós ficamos presos todos agachados. Não podiam levantar. Eu pisando na cabeça do Silênio e ele pedindo para me tirar. E além disso, aquela haste da bandeira enterrada no rosto dele. Os chefes que estavam ilesos começaram a sair e começaram a procurar os feridos, e tirando os escoteiros que pudessem sair, os que pudessem andar foram andando e os que foram tirando aos poucos. Nisso se vê uma pessoa gritando, as caldeiras vão explodir. Aí um dos chefes, o Donda, pediu então que ele ficasse mais calmo e que não fizesse isso não, pois já estavam todos traumatizados e não haveria motivo de ele ficar alarmando mais. Aí apaziguou mais ou menos a situação e outras pessoas então começaram também a ajudar, não só os chefes, como outras pessoas, para ir tirando os escombros, não só no nosso carro, como nos outros também. E no procurar, notaram a falta de 2 escoteiros. Um Lobinho, que era o Hélio Marcos, e o outro um Gerson Isse Satuf. O Caio, como estava... Ele teve hemorragias internas devido a pancadas na virilha e em certos setores. Então, sendo assim, nós, os que puderam ajudar e coisas, levamos para um dos leitos. Então ele ficou lá uns tempos, melhorou um pouco, e nós continuamos a ajudar do lado de fora, né? Fizemos uma fogueira com a madeira dos escombros, a coisa para iluminar o local, pois era muito escuro e estava muito difícil para que pudessem haver mais auxílios para que tirasse as pessoas com mais rapidez. O chefe chegou perto do agente que tomava conta do restaurante e pediu que servisse leite ou café em geral, né? Mas ele negou-se. Aí com muita veemência e tudo, acabaram, ele cedeu.
E aconteceu também outros casos de pessoas que estavam nos casos de leite que não tinham notado nada. Tinha uma família com 8 pessoas, inclusive uma criança de colo. Esse até não houve problema com eles, mas os outros nós pedimos que cedessem os lençóis, os cobertores e tudo para que pudesse auxiliar as pessoas que estavam em condições bem precárias, né? 12 vagões, né, eram de passageiros, que era o da máquina até o nosso. O nosso estava mais ou menos no 6º ou 5º lugar. O carro correio, o leite, os 3 dormitórios não sofreram nada. Os primeiros socorros só chegaram às 7 horas da manhã. Nessas alturas, todos já tinham sido retirados. As pessoas que estavam auxiliando, como os enfermeiros e todos que chegaram no dormitório e pediram licença para carregar o Caio. Então, no momento que chegaram, o Caio virou então e disse o seguinte: tem pessoas em piores condições do que eu. O escoteiro caminha com suas próprias pernas. Aí foi andando até um determinado limite, onde o carro caiu, todo ensanguentado. Aí então o levaram para o hospital, onde veio a falecer no dia 19 de dezembro de 38, 2 horas da madrugada. Os seus pais já tinham chegado, ainda assistiram ainda o último suspiro. Quando ele faleceu, apareceram muitas pessoas em sua casa, com seus pais, agradecendo as boas ações que eles faziam com as pessoas doentes e necessitados da época. O Dr. Floriano de Paula, com os pioneiros e mais 2 escoteiros, foram na véspera, foram no dia 17, para levar o material. A maior parte do material foi na véspera, para que ficasse mais fácil para quando nós chegarmos lá, para então armar os acampamentos, aquela coisa toda. E eles não estavam sabendo ainda do desastre, só ficaram sabendo depois. Sendo assim, como não chegamos ao local onde nós íamos acampar, eles voltaram para Belo Horizonte e nós então viemos depois que saímos do hospital. Ficamos 3 dias no hospital. Eu levei uma mochilada no nariz, perdi 4 dentes e outros tiveram escoriações e tal, mas a maior parte deles não tiveram coisas graves, não. O Hélio Marques ainda teve um detalhe também. Ele estava sentado comigo. Quando foi mais ou menos 11h30, ele pediu o chefe para sentar num banco que se viajava de costa. O trem era todo de madeira, né? Então o chefe virou e falou assim: não, fica com o Romero aí, ele está chefiando os meninos aí. Como você é escoteiro, você fica com ele aí, ele está chefiando os lobinhos, né? Mas você sendo escoteiro, você está do lado dele aí, não tem problema. Se você quiser ir, bem, se não quiser, mas fica aí mesmo com ele, não tem problema não. Bem, quando foi à meia-noite, ele foi para lá, sentou sozinho lá. Esse morreu imprensado entre as rodas, né? E o gesto também é a mesma coisa, deve ter caído no meio do vagão, porque no meio do vagão, geralmente, os que ficam no carro, gavetam tudo, né? Agora eu fiquei muito emocionado, foi na chegada aqui, porque a estação estava repleta, tinha ambulância, caminhão, para levar algumas coisas que sobraram, coisa. E a chegada também foi muito triste com as mães dos escoteiros que faleceram, muito choro, muita coisa. E cada um foi para o seu bairro. E chegando no meu bairro, a rua estava repleta. Ainda lembro disso, que eu morava perto desse lobinho, o Miguel Chiquiloff, eram nossos vizinhos, a família vizinha. Qual era o bairro? Bairro Santo Antônio. Aí então as mães ficaram com medo dos meninos continuarem no grupo, tiraram os meninos, acabou praticamente o grupo, foi extinto. Dos 9 vivos, o único que ficou mesmo na ativa sou eu. Os outros não quiseram continuar. Porque foi um trauma, né? Ah, deixou um trauma muito grande, né? Eu senti naquela época, fiquei 1 ano com cheiro de queimado.
Eu sentia aquele cheiro de fumaça, coisa queimada assim, sabe? Custou a desaparecer isso. Por que perder a esperança de nos tornar a ver? Por que perder a esperança se há tanto não é mais que um até logo, não é mais que um breve adeus, bem cedo junto ao fogo tornaremos a nos ver. Com as nossas mãos entrelaçadas em redor do calor, formemos desta noite um círculo de amor. Pois o Senhor que nos protege nos vai abençoar. Um dia certamente vai de novo nos juntar. Não é mais que um até logo, não é mais que um breve adeus, bem cedo junto ao fogo tornaremos a nos ver. Com as nossas mãos entrelaçadas em redor do calor, formemos desta noite um círculo de amor. Pois o Senhor que nos protege nos vai abençoar. Um dia certamente vai de novo nos juntar. Não é mais que um até logo, não é mais que um breve adeus, bem cedo junto ao fogo tornaremos a nos ver. Com as nossas mãos entrelaçadas em redor do calor, formemos desta noite um círculo de amor.
Jesus, Senhor, que nos protege, nos vai abençoar. Dia certamente vai de novo nos juntar. Não é mais que até logo, não é mais que breve adeus. Bem cedo junto ao fogo tornaremos a nos ver. Hay relatos sobre personas admirables que a menudo nos hacen saber que los grandes logros no surgen de una vida fácil y cómoda, sino de la angustia y la dificultad. La vida de Juliette Gordon Low es uno de tales relatos. Juliette, o Daisy, como se le llamaba, nació pocos meses antes de que estallara la guerra civil en Estados Unidos. Aun cuando fue criada en un hogar feliz, Daisy pronto enfrentó duras pruebas. La muerte de su amada hermanita, continuos episodios de malaria e infecciones crónicas, un error médico que afectó su capacidad de oír y un matrimonio infeliz que terminó al morir su esposo en 1905, cuando ella tenía solo 40 años de edad. Daisy vivía entonces en Inglaterra y sentía que su existencia carecía de mayor propósito. Entonces conoció al héroe de guerra británico Robert Baden-Powell, fundador de los Boy Scouts. Con su apoyo, ella regresó a Estados Unidos e hizo una histórica llamada telefónica a una amiga, a quien le dijo que tenía una idea magnífica para las niñas de toda la nación y de todo el mundo, y que esa misma noche empezarían a darle forma. El movimiento de las niñas exploradoras que Daisy Low fundó ha llegado a ser la mayor organización educativa para jovencitas en el mundo. Y aunque Daisy no tuvo hijos propios, sí que influyó para bien en decenas de millones de vidas. El escultismo representaba todo cuanto Daisy valoraba: deber a la patria, amor por la naturaleza, un espíritu alegre, la autosuficiencia y el servicio a los demás. Ella creía que a toda niña se le debía dar la oportunidad de desarrollarse física, mental y espiritualmente. Daisy murió de cáncer en 1927 y a su pedido fue sepultada en su uniforme de niña exploradora. En un bolsillo tenía un telegrama recibido poco después de fallecer. Usted no solo fue la primera niña exploradora, decía, sino la mejor de todas. Como se escribió en su biografía, podría sonar absurdo que una viuda casi sorda de 51 años y sin hijos organizara nuestro movimiento. Pero así fue, y millones de niñas han vendido galletas, se han divertido mucho, han adquirido valiosas destrezas y como resultado se han visto fortalecidas. Viemos do norte, do sul e do leste, viemos de oeste, de todo o Brasil, das praias, dos pampas, dos campos, dos montes e dos horizontes de todo o Brasil,
das grandes cidades, das vilas mais belas, das casas singelas de todo o Brasil. Mochilas nas costas, bandeiras ao vento, para o acampamento de todo o Brasil. O Ajure Nacional do Rio de Janeiro é o marco triunfal do ano escoteiro. Comemoramos o centenário de Baden-Powell, o fundador, e do escotismo, o cinquentenário do acampamento da ilha de Blancy, na ilha do governador. Se ele é gaúcho, você do Amazonas, debaixo das lonas são todos irmãos. Qualquer cor ou classe, qualquer raça ou credo, despertam bem cedo, são todos irmãos. Fazendo a comida, universitários, peões, operários, são todos irmãos. Nascido em palácio, nascido em favela, lavando a panela, são todos irmãos. O Ajure Nacional do Rio de Janeiro é o marco triunfal do ano escoteiro. Comemoramos o centenário de Baden-Powell, o fundador, e do escotismo, o cinquentenário do acampamento da ilha de Blancy, na ilha do governador. Eu vim de longe pra encontrar o meu caminho. Tinha um sorriso e o sorriso ainda valia. Achei difícil a viagem até aqui, mas eu cheguei. Mas eu cheguei. Eu vim depressa, eu não vim de caminhão. Eu vim a jato neste asfalto e neste chão. Achei difícil a viagem até aqui, mas eu cheguei. Mas eu cheguei. Eu vim por causa daquilo que não se vê. Vim no descalço, sem dinheiro e o pior, achei difícil a viagem até aqui, mas eu cheguei. Mas eu cheguei. Eu tive a ajuda de quem você não acredita. Tive a esperança de chegar até aqui. Vim caminhando aqui, estou me decidi. Eu vou ficar. Eu vou ficar. Gravar o espírito sempre na mente, sempre na mente, sempre na mente. Tem que gravar o espírito sempre na mente, sempre na mente estará. Tem que gravar o espírito no coração, no coração, no coração. Tem que gravar o espírito no coração, no coração estará. Tem que gravar o espírito junto de mim, junto de mim, junto de mim. Tem que gravar o espírito junto de mim, junto de mim estará. Tem que gravar o espírito sempre na mente, no coração, junto de mim. Tem que gravar o espírito sempre na mente, no coração estará. Gravar o espírito sempre na mente, sempre na mente, sempre na mente. Tem que gravar o espírito.
eternamente estará. Amanheceu, o céu é todo anil. Alerta, alerta, de pé pelo Brasil, alerta o escoteiro, sempre alerta, de pé pelo Brasil. Amanheceu, o céu é todo anil. Alerta, alerta, de pé pelo Brasil. Prometo neste dia cumprir a lei. Sou teu escoteiro, Senhor e Rei. Eu te amarei pra sempre, cada vez mais, Senhor, minha promessa protegerá. Na fé eu sinto orgulho, quero viver tal como ensinaste até morrer. Eu te amarei pra sempre, cada vez mais, Senhor, minha promessa protegerá. Com alma apaixonada, servi-la-ei. A minha pátria amada, fiel serei. Eu te amarei pra sempre, cada vez mais, Senhor, minha promessa protegerás. Promessa que um dia fiz junto a ti, para toda a vida a prometi. Eu te amarei pra sempre, cada
conhecem aqueles que têm a dita de estar em meu clã. A sede de riscos que nunca se acaba, as rochas que há a escalar, o rio tranquilo que canta e que chora, jamais poderei olvidar. O sol, o caminho a seguir direciona, o vento estimula a andar. Paredes e vidros e grandes rochedos repetem o eco a cantar. Por que perder a esperança de nos tornar a ver? Por que perder a esperança se há tanto querer? Não é mais que um até logo, não é mais que um breve adeus. Bem cedo junto ao fogo tornaremos a nos ver, com nossas mãos entrelaçadas redor do calor. Formemos esta noite um círculo de amor. Não é mais que um até logo, não é mais que um breve adeus. Bem cedo junto ao fogo tornaremos a nos ver, pois o Senhor que nos protege e nos vai abençoar, um dia certamente vai de novo nos juntar. Não é mais que um até logo, não é mais que um breve adeus. Bem cedo junto ao fogo tornaremos a nos ver.
estou mais louvando, o que fazer não sei. Me sinto velho e fraco, não sei mais louvar. Logo aqui ou assim que eu possa vou voltar. Volto aqui, meu terra boa, dá um curso assim que eu possa vou tomar. Volto aqui, meu terra boa, dá um curso assim que eu possa vou tomar. Eu era um bom escoteiro de lei. Não estou mais escoteirando, o que fazer não sei. Me sinto velho e fraco, não sei mais escoteirar. Logo aqui ou assim que eu possa vou voltar. Volto aqui, meu terra boa, dá um curso assim que eu possa vou tomar. Volto aqui, meu terra boa, dá um curso assim que eu possa vou tomar. Eu era um bom sênior de lei. Não estou mais senirando, o que fazer não sei. Me sinto velho e fraco, não sei mais senhorear. Logo aqui ou assim que eu possa vou voltar. Volto aqui, meu terra boa, dá um curso assim que eu possa vou tomar. Volto aqui, meu terra boa, dá um curso assim que eu possa vou tomar. Eu era um bom pioneiro de lei. Não estou mais pioneirando, o que fazer não sei. Me sinto velho e fraco, não sei mais pioneirar. Logo aqui ou assim que eu possa vou voltar. Volto aqui, eu terra boa, dá um curso assim que eu possa vou tomar. Volto aqui, eu terra boa, dá um curso assim que eu possa vou tomar. Eu era um bom chefe de lei. Não estou mais chefiando, o que fazer não sei. Me sinto velho e fraco, não sei mais chefiar. Logo aqui ou assim que eu possa vou voltar. Volto aqui, eu terra boa, dá um curso assim que eu possa vou tomar. Volto aqui, eu terra boa, dá um curso assim que eu possa vou tomar. Em cadência
do infinito mar, na vasta imensidade e sob a infinidade do esplendente azul. Queremos educar a nossa mocidade, fugindo a vida inerte, infenso atroz paú. E quando vemos longe o turbilhão humano, o próximo perigo, as almas nos desperta e ao nosso brado alerta, alerta, sempre alerta, responde-nos alerta, as vozes do oceano, em cadência firme e sã, nossos peitos faz vibrar, o rataplan, 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 dos escoteiros do mar, em cadência firme e sã, nossos peitos faz vibrar, o rataplan, 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 dos escoteiros do mar. Na progressiva paz, nos dias de perigo, nas horas de alegria, ou quando o reinador é sempre o mesmo mar, o nosso grande amigo, é sempre a mesma pátria, o nosso imenso amor. Se acaso ferve um dia o turbilhão insano das cúpidas paixões, de alguma hora incerta, ao nosso brado alerta, alerta, sempre alerta, responde-nos alerta, as vozes do oceano, em cadência firme e sã, nossos peitos faz vibrar, dos escoteiros do mar, em cadência firme e sã, nossos peitos faz vibrar, dos escoteiros do mar. Da pátria todo amor, constantes pioneiros, por sobre o mar ou terra, ou sobre o céu de anil, ardentes juvenis, do mar os escoteiros, só tem por lema audaz, tudo pelo Brasil, e assim sempre evitando da tibieza engano, o amor da pátria e honra, da fé sobre a coberta, ao nosso brado alerta, alerta, sempre alerta, responde-nos alerta, as vozes do oceano, em cadência firme e sã, nossos peitos faz vibrar, o rataplan, 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 dos escoteiros do mar, em cadência firme e sã, nossos peitos faz vibrar, o rataplan, 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 dos escoteiros do mar. Rataplando arrebol, escoteiros verde a luz, rataplão, olhai o sol, do Brasil que nos conduz. Rataplando arrebol, escoteiros verde a luz, rataplão, olhai o sol, do Brasil que nos conduz. Alerta os escoteiros do Brasil, alerta, erguei para o ideal os corações em flor. A mocidade ao sol da pátria já desperta, a pátria consagrai o vosso eterno amor. Por entre os densos bosques e verges floridos, ecoem nossas vozes de alegria intensa, e pelos campos fora, em cânticos sentido, ressoe o inovante, a nossa pátria imensa. Alerta, alerta, sempre alerta, rataplando o arrebol, escoteiros verde a luz, rataplão, olhai o sol, do Brasil que nos conduz. Rataplando o arrebol, escoteiros verde a luz, rataplão, olhai o sol, do Brasil que nos conduz. Unindo passo firme a trilha do dever, tendo o Brasil feliz por nosso escopo e norte, passamos ao futuro em flores antever, a nova geração jovial, confiante e forte. E se algum dia acaso a pátria estremecida de súbito bradar, alerta aos escoteiros, alerta respondendo, a pátria é nossa vida e as almas entregar, iremos prazenteiros. Alerta, alerta, sempre alerta.
fraco, e canta alegre essa canção. Sempre alerta, escoteiro, com irmão e companheiro, e cumpra bem tua promessa. O teu lema é servir, e cumpra bem tua promessa. O teu lema é servir, e paciência no teu estudo, para o bem da humanidade. Use inteligência para teu estudo, e canta alegre esta canção. Sempre alerta, escoteiro, com irmão e companheiro, e cumpra bem tua promessa. O teu lema é servir, e cumpra bem tua promessa. O teu lema é servir, na resplandecente luz da liberdade, em amor e igualdade. Sejas escoteiro, nobre paladino, destemido a lutar. Sempre alerta, escoteiro, com irmão e companheiro, e cumpra bem tua promessa. O teu lema é servir, e cumpra bem tua promessa. O teu lema é servir. Senhor, permita-me que minha missão seja cumprida, que encontrem em mim o irmão mais velho, o pai, a mãe e o amigo, o interesse e a paciência, a compreensão sem críticas, a ajuda sem censura, que eu consiga mostrar-lhes as outras faces de uma questão, outras opiniões, soluções, conselhos na hora certa, informações valiosas, sustento nas horas difíceis. Inspira-me, Senhor, para compreender a sua juventude, amá-los como a mim mesmo, respeitar sua liberdade, mas alertá-los sobre sua responsabilidade com pulso forte, Senhor. A tarefa é por demais árdua, somos seres tão imperfeitos. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Faremos o melhor possível para estarmos sempre alerta e bem servir, pois a fé remove montanhas. Obrigado, Senhor.